Seu corpo é igual uma cidade, velho. A gordura tá lá bonitinha, dormindo. Você vai lá, começa a treinar, libera adrenalina, a adrenalina vai lá na célula e quebra ela. Lipólise. Agora ela precisa ser queimada. Então você foi lá, treinou, quebrou a célula. Agora ela tá quebrada na corrente sanguínea. Ela precisa ser transportada. Você ganhou massa muscular, agora você tem um tanto de via de mão, sabe? Igual highway lá nos Estados Unidos, aqui as vias que você pode botar pressão. Você tem um tanto de via agora pra transportar essa gordura. Você ganhou massa muscular, tem um tanto de forno. A quebra de gordura vai ser mais potencializada. Sacou? Então, o ganho de massa muscular gera essas adaptações. Melhor de transporte, melhor da queima. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Junto Jogando. pra plateia. Jimmy? Tudum. Tutum? O que é? Tô fazendo uma trilha sonora aqui pra esse nosso começo. Ah, é? É. Quem é o nosso convidado especial de hoje? Hoje nós estamos recebendo aqui o exterminador de gordura abdominal. I'll be back. Isso. André Freud. Ele é especialista em emagrecimento e vai bater um papo com a gente aqui sobre a história de vida dele e como a gente faz pra queimar a gordura abdominal Ferrari. Certo? Quem é que precisa aqui? Não sei, tu também precisa, Eu mas também eu preciso mais. André Freud, explica aí. Cara, aqui Freud explica. Gente, muito obrigado pelo convite. Valeu, é um tamo prazer estar aqui. Top demais, vai ser muito bom trocar uma ideia com vocês. E é um tema que hoje em dia, né, tem muita gente interessado, além não só da questão estética, mas a questão de saúde, que é muito importante, né? Porque o emagrecimento não prediz só a estética. Pelo contrário, a gente entra na porta de entrada com a saúde. A estética é a cereja do bolo ali. Sim, legal, vamos conversar sobre isso. Conta um pouquinho da tua história, tu não é daqui de Floripa? Não sou. Agora eu sou. Agora tu é. Já pegou Agora o passaporte? é Já tua tem o nova passaporte? casa. Agora eu sou de Floripa. Peguei o passaporte, já tá carimbado aqui. Então, eu sou de Minas Gerais, né? Ali do interior de Minas, Vale do Jequitinhonha. Ah, legal. Que cidade que é? Padre Paraíso. Padre É Paraíso. literalmente uma roça. É 7 mil habitantes, só tem uma rua que divide a cidade e um pouquinho de casa. Aham. É literalmente bem pequeno mesmo. Tu E a nasceu família- lá e tua Família do quê? Oi? Tua família de quê? De quê? Trabalhava na roça também? Não. Não. Minha família, na verdade, cara, meu pai, por exemplo, ele trabalhou a vida inteira com segurança. Né? Então ele trabalhava como vigia, vigilante e tal. E aí minha mãe trabalhava com bijuterias. Então minha mãe viajava muito, vendendo pelo Brasil todo. Uma empreendia e... Aí meu pai foi também junto com ela. Aí começou os dois rodar o mundo todo. Aham. E aí, tanto que eu acho que eu amo viajar por causa disso, já tá no DNA. Sim. Tanto que eles viajavam, eu aprendi desde cedo começar a viajar. Que legal. E em uma dessas viagens eu conheci Floripa, né? E já fiquei aqui. Sim, legal. E tu ficou até que idade lá em Padre Paraíso? Cara, eu fiquei lá até os 17 anos, onde eu fui fazer educação física. Comecei a fazer educação física na cidade do lado, que é tipo 100 quilômetros, também pertinho. Só que a gente tinha duas opções na minha cidade. Ou você fazia faculdade indo e voltando todos os dias, você saía 4 horas da tarde da minha cidade e chegava meia-noite, ou você ia e morava lá. Então Entendi. eu fui morar lá, né? Morei 2 anos, Qual que é essa outra cidade? Teoflotone. Teoflotone. Essa é a mais é conhecida, né? aham. Das Pedras Preciosas. E é perto de Governador Valadares, que é mais conhecida Que é ainda. maior Pois é. ainda. E aí, nessa decisão, eu decidi ficar. Fiquei 2 anos nessa cidade. Aí, no penúltimo ano, eu voltei pra minha cidade e comecei a ir todo dia de ônibus. Ia 4 horas da tarde e voltava meia-noite. Todo dia. E aí, foi esse momento que eu saí de casa, com 17 anos. Formei, fui pra Londres, trabalhar de barman. Que legal. Barman, Eu cara. fui barman, cara. Engraçado, trabalhei. o mineiro tem muito essa visão de sair do país, né? Lá é Tem assim, muito ó. mineiro vivendo nos Estados Unidos, na Europa. Pra você ter ideia, Governador Valadares é a cidade conhecida. Você chega lá, você vai tentar o visto pros Estados Unidos, eles olham pro seu passaporte, se for de Governador Valadares, eles nem te dão. Sério? Sério, isso não é brincadeira. Por quê, Tanto que cara? meu passaporte eu tive que tirar em outra cidade. Por quê? É uma cultura das pessoas começou em Governador Valadares. Porque recebia muito turista devido ao Pico do Ibituruna, onde tem os saltos de parapente. Lá é Entendi. conhecido mundialmente, é um dos melhores picos do mundo pra saltar de parapente. Sério? Eu não sabia. Sério. Tanto que as pessoas fazem até viagens de parapente de uma cidade pra outra, de tão bom que é o vento, a posição da pedra, enfim. Que massa. E aí começou a receber muito turista em Governador Valadares. E nessa de turista, a galera falou, peraí, esse trem de ir embora é bom. E aí Sim. a galera começou, os turistas mesmo falavam dos países, começaram a migrar para os Estados Unidos, começaram a ficar lá. E criou um movimento, velho. Então é o seguinte, lá em Minas Gerais, é assim que funciona, não é brincadeira. Você nasce, seu pai fala, quando você formar, sai embora. Vai ficar aqui não. Eu cresci meu pai falando isso. Quando você formar, você vai para os Estados Unidos, que lá é que é bom. Até o ar lá é diferente. Cara, que E loucura. lá é uma cultura. Você nasceu e já Já tira nasce passagem. sendo preparado pra viajar. Pra Pra ir mandar embora. pra...
pra ser escravizado lá fora. E aí instalaram esse drive em mim. E meu sonho, eu já gosto de viajar por causa dos meus pais, né? Meu sonho era ir para os Estados Unidos. Meu sonho. Até hoje eu nunca fui. Já tentei o visto, não consegui. Falei, vou pelo deserto, atravessar aqui. Eles contratam um coiote. México. E isso lá é normal. Tanto que várias pessoas que eu conheço já foi pelo deserto. De coiote. Várias. Meu padrinho já foi. Me Deve contou. ser história muito louca, É né, um cara? trem assim, não, gente, literalmente é um filme de aventura, não é uma brincadeira. Meu padrinho foi e A ele gente me tem que contou. trazer esse cara, um cara desse aí pra contar isso. Gente, meu padrinho me contava, ficava assim, é coisa de doido mesmo. Não é gente normal, não fala trem desse, não. E aí, você nascendo ali, você já instala no você de ir embora. E aí, eu sempre quis ir embora, velho. Falei, não, onde eu vou embora? Meu pai falava assim, o ar lá é diferente, tudo é diferente, sabe? Eles contam a história da sua vida. E era o sonho do meu pai também, ir embora. Tanto que quando meu pai conheceu minha mãe, meu pai tava indo pro Canadá. Aí, ele conheceu minha mãe e ficou aqui. Entendi. E aí, ele sempre falou, os Estados Unidos é bom, o Canadá é bom, não sei o que, vai embora e tal. E ele sempre me incentivou. Aí eu formei e fui. Falei lá que é top. Aí, mas você decidiu ir pra Inglaterra. Fui pra Inglaterra porque eu não tinha conseguido visto os Estados Ah, Unidos. entendi. Daí pra... Aí eu olhei pro deserto e falei, eu não vou atravessar Não, esse pô, trem. né? Eu não vou atravessar Foi lá, esse trem. tomou um café com teu padrinho, pão de queijo, pô, esse trem é Falei meio assim, perigoso. Padre, me conta aqui como é que é esse negócio aqui. E aí, desde cedo ele me contava já. Mesmo assim, eu achava emocionante. Claro. Né? Mas eu olhei pro deserto. Falei assim, não mexe com isso não. Não vou me arriscar a morrer, não. E na Inglaterra foi pra onde? Na Inglaterra eu fui pra Londres. Mesmo, capital. Com a capital. E lá eu choquei com a realidade. Porque eu peguei a história que meu pai criou na minha cabeça. E quando a realidade veio, eu falei, meu Deus, né? Onde é que tá aquele conto de fada? Onde que tá aquele conto de fadas? Já manjava inglês direitinho? Não? Eu fiz, ó, pra você ver. Lá, eles literalmente preparam Tu é você vai preparado embora. pra isso. Só que eu não. Meu pai sempre falava pra mim fazer inglês. E eu falava, não, pai, depois eu mexo com isso. Só que no último ano. Porque assim, quando eu entrei no último ano da faculdade, eu falei, velho, eu vou formar e vou embora. Vou formar, não vou ficar no Brasil, tá doido, personal treino, não vai dar certo esse treino aqui, não. E aí, no último ano eu entrei na faculdade, tava no último ano da faculdade e entrei na escola de inglês. E fiz um ano. Em um ano não dá pra você aprender muita coisa, né? Aí, beleza, eu falei, um ano dá pelo menos pra me sobreviver. Chegar lá e saber viver. Pedir comida. Pedir comida, beber água e tal. Necessidade básica vai dar. Fiz um ano, cheguei com um basicão de ralo. Entrei, velho, foi uma loucura. É tudo código, né? Eu não sabia falar direito, eu falava não sei o que, translate e tal. E aí, chegando lá, eu fui e trabalhar numa boate. Só que onde que eu trabalhava, todo mundo falava inglês. Entendi. Era só a gente de lá. Tinha 2 brasileiros, mas todo mundo falava inglês. Aí eu falei, velho, vou ter que aprender esse trem. Aí eu entrei na escola. Aí eu estudava de dia e trabalhava o dia inteiro. Mas tu não tinha ido fazer faculdade, nada? Tu terminou o colégio aqui e foi? Não, eu terminei a faculdade. Ah, terminou a faculdade aqui. Eu tava na faculdade. Terminei a faculdade e fui. Ah, tá, entendi. Aí lá eu falei, não pode parar. Eu sempre gostei de estudar. Eu amo aprender, amo estudar. Até hoje estudo. E aí eu falei, não, vou continuar estudando, vou estudar à distância. Aí eu fiz uma pós-graduação de medicina esportiva enquanto eu tava lá. Aqui no Brasil, à distância. Aqui no Brasil, à distância. Que foi quando liberou, acho que foi uma das primeiras turmas. E eu comecei a estudar à distância. Então o tempo que eu tinha, ou tava no inglês, ou tava na pós-graduação estudando. Então foi isso. Aí eu não parei de estudar. Falei, não posso perder tempo. O que aconteceu? Cheguei. Quando eu cheguei aqui, eu falei, ó... Voltasse pro Brasil? Tá Voltei, eu voltei pra cá. Fiquei lá só 6 meses, pra não estourar o visto. Uhum. Ah, sim. Quando eu voltei pra cá, eu falei, velho, eu tenho que continuar estudando. Aí eu entrei em nutrição. Mas tu voltou pra cá querendo voltar ou tu queria ficar lá por ti? Cara, eu amei a Inglaterra. Não vou mentir. Se precisar... Feijãozinho no café da manhã? Doce, feijão doce. Não, e os arrozinhos lá... É da Índia, né? Lá não tem arroz. É uns arrozinhos pequenininhos, estranhos. E eu, tipo assim, o estilo de vida lá realmente, velho, pra você ser saudável, tem como? Tem. Mas é tudo te empurrando. É muito pior que aqui. Aqui, realmente, no Brasil, a indústria pega pesado pra você comer besteira. Mas lá não tem nem jeito. Você tem muito restaurante vegano e tal, tem muita opção. Sim. Mas o próprio sistema lá é doutrinado pra você não ter muita opção Entendi. de base. Tipo assim, aqui você tem arroz, feijão, somente se você comeu arroz, feijão, salada. Lá não. É hambúrguer e tal, fritos e tal. E aí eu caí nessa. Só que eu treinava 3 vezes na semana e tal. Já tinha mais consciência de alimentação. Foi aí também que despertou a vontade de eu fazer nutrição. E aí quando eu voltei, eu falei, vou fazer o seguinte. Se eu ficar aqui, eu vou ficar aqui o resto da vida trabalhando nesse lugar, ou então vou arrumar uma coisinha melhor. Mas não é isso que eu quero, não. Vou voltar e vou continuar estudando. E aí quando eu voltei, eu já postava conteúdos nas redes sociais. Eu tava começando, na verdade. E aí eu falei, agora eu vou lançar curso. Não, eu vou lançar e-book. Que ano que era isso? Isso foi 2020. 3 anos atrás. Uhum. Aí em 2020 eu cheguei. E aí eu falei, não. Aí eu abri uma academia, um estúdio pequenininho, abri na minha cidade, e comecei a trampar.
e gravava vídeo. Qual cidade tava aí? Padre Paraíso. Voltar A roça. Aham. Tá na roça lá, literalmente, bem pequenininho. Aí eu abri um estúdio. Nesse estúdio eu falei, bom, vou começar a trabalhar. Pá, e postar as coisas. Então eu trabalhava e postava, trabalhava e postava. E comecei nisso. E isso na época, não tinha muita gente no digital ainda. Tinha gente, ó, muita gente fazendo dinheiro e tal, mas não tinha muita gente. Principalmente do meu nicho. E aí eu comecei a ganhar uma escalabilidadezinha assim. E aí eu falei, vou lançar um negócio, vou lançar um e-book. Foi o meu primeiro infoproduto. Falei, vou lançar um e-book. Aí eu lembro até hoje, eu tinha tipo assim, uns 3 mil seguidores. Vou lançar um e-book. Aí eu lancei um e-book e fiquei o dia inteiro aguardando. Véi, Quantos eu vou vender? gente, eu falei assim, não, vai se vender isso aqui, não vai ser bom demais. Aí eu lembro que eu coloquei uma meta assim de... Tá, vou vender 1000. Tipo isso. Vou vender 1000. Né? Ah, só 1000. Vou vender. Eu lembro que eu abri o carrinho, chegou... Não esqueço, foi a minha primeira venda. Chegou 11 horas da noite, não tinha vendido nada. Sim. Não tinha vendido nada. Eu falei, velho, o que eu tô caçando? Meu Deus, eu devia ter ficado em Londres e não sei o quê. Aí, do nada, eu no meu quarto, eu morava com minha mãe na época ainda. Minha irmã tava lá, ela foi e bateu na porta. Falou assim, André, minha cunhada comprou o seu negócio aí, seu e-book, ela quer saber como é que acessa. Juro pra você, na hora que ela falou isso, eu falei, eu vou viver desse trem. Na hora eu já dei um up e falei, opa, é isso que eu quero pra minha vida. E dali em diante, eu comecei, sabe, trabalhar no digital, ganhar um dinheirinho ali, aqui. O que era o e-book? Qual era o tema? Era como emagrecer 8 quilos em 30 dias. E lá falava tudo, todas as estratégias. Eu já trabalhava na área tinha uns 5 anos. Desde quando eu tava na faculdade eu já estagiava, já tinha muito contato. Então eu saí, inclusive lá em Londres eu dava aula de personal também. Então sempre que eu tinha uma vaga, alguém me contratava, eu ia dar aula na academia, para brasileiro. Né? Porque todo mundo escolhe, é personal, então bora. Aí eu nunca, desde quando eu fui para Londres, desde quando eu comecei a faculdade, literalmente deve ter uns 6 anos que eu trabalho assim, sem parar com isso. E aí eu peguei aquele background, criei um e-book. Nesse e-book, eu fui e coloquei esse tema, como emagrecer 8 quilos em 30 dias. E aí vendeu um. Tava focado na atividade física ou na alimentação, nos dois juntos? Nos dois. Aí eu peguei o que eu sabia de alimentação, que eu tinha aprendido na pós, que a gente tinha na faculdade também a gente tem uma matéria que é nutrição esportiva. E foi esse tempo que eu comecei a estudar nutrição. E aí eu entrei na faculdade depois e tal. Inclusive eu tô quase formando. E aí, a questão é, eu percebi que o digital daria certo em qualquer nicho quando eu vendia esse e-book. Eu comecei a investir. E hoje, graças a Deus, eu vivo 100% no digital, 100%. De conteúdos de e-book, coisa assim? Ou... Tudo. Hoje em dia, eu tenho... Meu carro-chefe é minha consultoria online. Eu tenho consultoria no mundo inteiro. Os 4 cantos do mundo. Japão, Estados Unidos. Principalmente lá nos Estados Unidos, só pra você ver. Então... Hoje, meu carro-chefe é consultoria online. Só que eu também tenho meus acompanhamentos. Turma ou pessoal? Pessoal, individual. Pessoal, Consulta mesmo. E aí a gente tem uma equipe, tem nutricionista na equipe, tem médico, tem tudo. E a pessoa entra, ela vai passar por uma esteira. Nutricionista, treinamento. Aí o setor de treino é comigo. Só que eu que puxo todo o bonde. Sim. A gente analisa todo o background da pessoa, faz um mapeamento e cria tudo. Treino, dieta, ela vai ter todo acompanhamento. E aí, focado em emagrecimento. Mas tem gente pra tudo. Que quer ganhar massa, tem 12, tem tudo quando tem gente a pensar. E aí também, hoje eu tenho o meu acompanhamento de mentoria em grupo, que eu abri semana passada, inclusive, que é o acompanhamento abdômen perfeito, que é um encontro por semana. Né? Isso é novidade? Isso é novidade, eu abri semana passada. Legal, a gente fez o lançamento agora, tem 4, 5 dias. Massa. Aí a gente abriu aí É a primeira vez que você está enfocando o lado do abdômen? De programa de treino? Meus conteúdos sempre foram direcionados pra isso, mas programa é o primeiro que eu queria, assim. Na verdade, eu tenho um acelerador de gominho também, que é um programa... Acelerador de gominho? Pô, esse aí é bom. Acelerador de gominho, esse é legal. O que eu ia te perguntar é o seguinte, já que a gente falou de abdômen, né? De um abdômen, pelas tuas experiências de alunos e tal, de um abdômen, assim, barriguinha de cerveja até o gominho acelerado, que tempo tu já viu, assim, alunos conseguirem conquistar resultados? Show, boa pergunta. Nós temos 2 tipos de pessoa no mundo. A pessoa tartaruga e a pessoa raposa. A pessoa raposa é aquela pessoa que fala assim, André, não importa o que tiver que fazer, só que eu quero chegar lá rápido. Eu quero emagrecer rápido. O que tem que fazer? Me fala aí. Eu faço. E essa pessoa, ela dá conta realmente. É aquela pessoa mais acelerada. Então, no caso, ele precisa de um propósito muito forte para poder fazer as mudanças de vida. Disciplina. Aquela pessoa que fala assim, mano, o que tem que fazer? Tô pronto pra tudo. Tô pronto pra tudo. A gente tem essa pessoa que fala, não, mano, eu tô pronto, vai me mandar a missão aí que eu vou fazer. E a gente tem as pessoas que falam assim, mano, eu não tô com muita pressa não, filho. Pode ficar tranquilo, vamos devagarzinho aqui na manhã, tô de boa, minha idade, não sei o quê. Tranquilo. Beleza. Então a primeira coisa que eu pergunto à pessoa, fala assim,
se é raposa ou se é tartaruga. A pessoa André, eu sou tartaruga. Então fechou, vão na manha. Tá com pressa? Não tô não. Também não. Fechou. E tem a pessoa raposa. A pessoa raposa é o seguinte, se você não dá resultado pra ela rápido, ela desmotiva. Uhum. A tartaruga é o seguinte, é a mesma coisa, ela quer ver o resultado. Esse que é o problema, ela quer ver o resultado rápido. Só que o drive dela é mais lento. Uhum. É você querer baixar um jogo de última geração no Windows XP. Entendi. Tá ligado? Então, mas qual que é a senha? Respondendo sua pergunta. Eu vou pegar você, independente se você for tartaruga ou raposa, e vou te dar um resultado muito mais rápido nos 6 primeiros meses. Eu vou te apertar o máximo que você conseguir, mesmo se você for tartaruga. Eu vou ficar, ó, te cutucando. Por Sim. quê? Porque o resultado motiva. Claro, com Se certeza. você não tiver resultado, você não motiva. Aí tem uma história. Qual que é a história? É o seguinte, tem gente que você fala assim, ó, o resultado vai ser daqui 6 meses. A pessoa já nem entra. Tem pessoa que você fala vai ser daqui 6 meses. A pessoa não tá aguenta o seguro. Só que qual que é o problema? É que no fundo, as duas pessoas, sendo tartaruga ou raposa, indo rápido ou devagar, vai ter o mesmo resultado se elas fizerem. O mesmo. Em relação ao quê? Obviamente, né, cada corpo é um corpo, cada caso é um caso, em melhorar a sua melhor versão. Obviamente, cada um vai chegar com um corpo diferente, por causa de estrutura, metabolismo, mas vão ter resultados proporcionais. É muito difícil se aplicar o método, né? O método, principalmente, que a gente ensina lá nos meus acompanhamentos. Só que a questão é, existe um estudo científico que mostra quanto tempo você leva para ter resultado. O que é resultado? Vou ilustrar para vocês. Resultado é aquele resultado que você vai olhar no espelho e falar assim, eu mudei. Sim. Eu mudei mesmo. Tem aqui, ó, tá folgada a calça. Tem aqui, aquela sua esposa fala, sua namorada fala, ó, você deu uma mudada. Sabe? Seu pai fala, você chega na casa da sua avó e fala, você emagreceu, filho. É a mesma coisa. Então, isso daí os estudos mostram que 6 meses. 6 meses é significante. Você olha pra pessoa e fala, ela mudou. Não é a mesma pessoa. E qual é o enfoque principal? Eu acho que deveria ser da comida ou do exercício? Na verdade, quando a gente fala de emagrecimento, o processo é multifatorial. Não tem jeito. Vou dar um exemplo. Se eu pego você, Ferrari, e falo assim, ó, nós vamos emagrecer. Beleza. Só que nós vamos fazer só dieta. O que os estudos mostram? Que você perde muita massa muscular. E você acaba queimando... Você perde muito peso, mas não tanta gordura. Você perde, às vezes, mais massa. Por quê? Porque você precisa de estímulo para segurar essa massa muscular e até mesmo ganhar. Agora eu vou fazer o contrário. Ferrari, nós vamos emagrecer, só que eu vou fazer que é o seguinte, nós vamos fazer só exercício. O que vai acontecer? Você vai ter resultado? Vai. Até mais do que se você fazer só dieta. Sacou? Só que o que acontece? Vai chegar um momento que você vai entrar no efeito platô. É a mesma coisa de ter uma Ferrari. Você tá lá na Ferrari, ó. Se você não ajustar a sua dieta, você entra no modo econômico. E aí, esse modo econômico, seu corpo avisa o seguinte, ó, vamos barrar a queima de gordura, porque esse cara já perdeu peso, só que ele não tá mudando a alimentação. O combustível é o mesmo desde quando a gente começou. E ele nem tá mandando, às vezes, o combustível certo. Vamos barrar esse trem e vamos entrar no modo econômico. E isso acontece. Sim. Por isso que você vai ver muita gente treinando todo dia e não tendo resultado. Porque vai ver alimentação combustível de péssima qualidade. E muitas vezes, não é nem só sobre o que você manda, mas é quando que você manda o alimento, que é o combustível. Por quê? Porque a gente tem um princípio dentro da alimentação que se chama fracionamento alimentar. Olha que doideira. Tem um estudo que pegou 2 ratinhos, 2 grupos de rato. Um grupo de rato, eles falaram assim, ó, vamos dar 3.000 calorias para esses ratinhos. Exemplo, tá? 3.000 calorias. Só os mesmos alimentos que vai dar para outro grupo, que também é 3.000 calorias. Ou seja, pegaram 2 grupos, 3.000 calorias para cada grupo de ratos. E o mesmo alimento. Só que tem um detalhe. Esse grupo A, eles vão comer todo dia no mesmo horário. Esse grupo B, não. Eles vão comer quando tiver com fome. Rato gordo. Detalhe, era 3.000 calorias para os mesmos ratos, mesma quantidade, só mudava o horário. Os 2 grupos engordou, porque estava em superávit calórico. Só que os ratinhos que comiam no mesmo horário engordou menos. Bem menos. Por quê? Seu corpo entra, aí respondendo sua pergunta, seu corpo funciona em um círculo, ou melhor, em um circuito, em um relógio, conhecido como relógio biológico, ciclo circadiano. Você tem um ciclo de funcionamento. Por isso que à noite você dorme. Por isso que de manhã você acorda, porque você tem que respeitar um ciclo. E aí, se você não come de acordo com esse ciclo, o que acontece? Você desregula ele. Só de você comer mais tarde da noite muita quantidade, por exemplo,
Quem come mais calorias à noite tende a engordar mais. Não é porque comer à noite engorda. É porque esse horário seu metabolismo tá descendo. Sim. E ele entra em mais lipogênese. O que é lipogênese? Síntese de gordura. Modo acúmulo de gordura à noite. E aí você come mais à noite. Por quê? Você conhece gente que faz jejum? Sim. Então, quem faz jejum, fala assim, ó, não vou comer nada de manhã. Tô em jejum intermitente. Aí fica sem café da manhã, almoça ali um pratão, de tarde não come, chega à noite, o que ela vai fazer? Comer. Por quê? Porque o circuito de recompensa tá desajustado. E aí chega à noite, ela quer um lanche, quer uma pizza, come. Come doce. E acaba comendo além do necessário, além do que precisaria. Justamente. E tem um estudo mais doido ainda, que pega o seguinte. O que eles fizeram? Queriam analisar se o horário que você come influencia no ganho de peso. Ou seja, pessoas que comem de 7 horas da noite pra frente tendem a engordar mais. Tu vê, né? Que loucura isso, cara. Tende a engordar mais. Então, se você só come nos horários certinho, respeitando seu relógio biológico, você emagrece sem fazer dieta. Aí, no caso, então, tem uma tentativa de regular os horários, regular provavelmente o tipo de comida e tentar fazer a pessoa fabricar uma nova rotina de alimentação. Isso, exatamente. É engraçado, André, porque a gente, aqui no podcast, né, a gente tem tido muitas conversas sobre low carb, né, com vários médicos e eu particularmente tenho me dedicado mais assim a entender o funcionamento disso no corpo. E até comentei com o Ferrari que eu tô fazendo low carb tem umas 2 semanas. Sim. E a lógica é basicamente tu se alimentar de proteína, né, comer pouco carboidrato e proteína comer até se sentir saciado. A digestão da proteína é mais lenta, então tu vai comer menos vezes ao longo do dia, a tendência é que isso aconteça. E eu já senti reflexos no corpo, assim, né? Eu tô fazendo pra botar minha pele ali e ver como é que isso funciona, né? E até que eu já conversei com alguns nutricionistas e tal. E é louco, porque eu vejo que isso no meu corpo tá trazendo resultado. Tô me sentindo mais disposto, Sim. Tô fazendo prática física associada e Sim. etc. Mas não, a gente tem essa tendência a às vezes não comer e depois querer comer muito. Mas com essa lógica de tu comer proteína, que daí tu digere mais lentamente, eu não fico mais com aquela fome assim de, meu Deus, eu quero comer o mundo, sabe? Tem um problema. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, quando você faz uma low carb, imagina o seguinte, isso é muito importante você entender. Quando você faz dieta low carb, baixa de carboidrato, primeira coisa que você tem que entender, a principal fonte de energia do seu corpo é o carboidrato. Sim. Principal fonte. Então, assim, combustível. Você chega ali no posto para abastecer, seu corpo manda colocar carboidrato. Primeira coisa. Que é a principal para ele. É a melhor, que ele mais gosta de usar. E depois as proteínas. Porque proteína se transforma em glicose. Gordura se transforma em glicose também. Só que o que acontece? A gordura estocada no seu corpo, ela se transforma em energia. E você pode utilizar ela através da cetose, né? Por exemplo, uma dieta cetogênica. Só que quando você restringe os carboidratos, seu corpo perde a principal via de energia. Então a segunda vai ser qual? A proteína. É prioridade. Não tem carbo, vamos para a proteína. Usa a gordura, mas é carbo, proteína. Gordura, menos. Porque a gordura para o seu corpo é a melhor forma de reservar energia. É o modo de sobrevivência dele. Ele só usa... É a caixa preta, ele só usa quando o treino tá feio. Bacana. Ou quando você estimula através do treino, tá? Por isso tem que treinar. Então o que acontece? Quando você restringe os carboidratos, seu corpo perde a gasolina, o combustível que faz você queimar gordura. E aí, na ausência de carboidrato, ele vai procurar proteína. Aonde tem proteína no seu corpo? Vai queimar músculo, isso que eu tô dizendo. Justamente. Ele vai pegar músculo. Porque, não tem carboidrato, já sei. Vamos pegar músculo. Por quê? O músculo é composto de aminoácidos. Aminoácidos se convertem em glicose, açúcar no sangue. Então, na ausência de carboidrato, vamos pegar músculo. Por quê? Porque o seu corpo paga um aluguel muito caro para manter esse músculo lá. Ou seja, esse músculo tá ali, eu tenho que pagar uma caloria todo mês, todo dia, para manter esse músculo. Aí vamos supor, vou dar um exemplo crítico que acontece muito. A pessoa fecha a boca e para de comer. Fala assim, eu vou emagrecer, não vou comer mais. Qual que é o problema? Essa pessoa nem treina e fecha a boca para emagrecer. O que ela vai perder? Músculo. Por quê? Seu corpo vai olhar, essa pessoa não tá mandando glicose. Restringir os carboidratos. Vamos pegar onde é que tem energia no músculo. E outra coisa,
ele vai olhar pro músculo e vai falar assim, a gente tem que pagar para manter esse músculo, uma taxa metabólica grande, uma energia grande, e ele nem tá usando esse músculo. Aí a gente entra num princípio que chama reversibilidade. O que é isso? Dentro das bases de treinamento, esse princípio diz o seguinte, o que você não usa, você perde. Se eu não uso, eu perco. Se eu não usar a massa muscular, eu vou perder ela. Então, por isso é importante treinar. Percebe como o processo é multifatorial? Só que respondendo, olhando para esse ângulo do seu posicionamento, do low carb, você tem que tomar muito cuidado com o efeito rebote. Pô, quando eu voltar a comer carboidrato, como que eu vou voltar a comer? Qual carboidrato eu vou voltar? E treinar para manter essa massa muscular. Olhar bem a quantidade de proteína. E tem um problema grande também. Se você tiver obesidade abdominal, o que é obesidade abdominal? É você ter 90 centímetros de barriga sendo homem na linha do umbigo para cima. Qual que é o problema? Se você tem obesidade abdominal, você tem resistência à insulina. E essa resistência à insulina faz o seu corpo entrar em um processo de inflamação crônico também. Não só por isso, porque a gordura também libera produtos inflamatórios, chamados adipocitocinas. Então a gordura, então você mediu lá, deu mais de 90 centímetros. Você pode saber que você está em uma inflamação de baixo grau crônica. E isso está liberando adipocitocinas no seu organismo. Leptina, adiponectina, interleucina 6, TNF-alfa, que geram processos inflamatórios. Por isso que gordura é uma doença que mata, porque gera essa inflamação. Gera distúrbios metabólicos e cardiovasculares. Aí tu vai se estressar com gente que vai dizer que gordura tem que ser aceitada, né? Justamente, aí romantiza a obesidade, não é sobre isso. É sobre você reduzir sua expectativa de vida em 5, 10 anos só porque você tem uma barriguinha a mais. E você nem sabe disso. Eu fiquei muito... Comecei a ler mais sobre e tal, né? Pesquisar, e aí eu vi um gráfico, assim, que é um corpo humano obeso, né? E aí você vê as camadas de inflamação, assim... Sim. É loucura, assim. Justamente. É bizarro, e ver como o esqueleto, ele é pequenininho, né? Justamente. A parte óssea é bem pequenininha. Aí a pessoa, eu tô pesado, é meus ossos que pesam. São grandes. Meus ossos que estão pesados. Exato. O osso pesa, filho, mas não é assim não. Não, meu corpo é só retenção de água. E pode falar, pô. Dentro da estratégia de desenvolvimento muscular, porque afinal Sim. de contas eu acho que você ter músculos, né, que vai chegar e fabricar esse aumento de consumo de energia, tudo. Exatamente. E aí, só para me completar aqui a questão do low carb, quando você tem obesidade abdominal, você está em um processo inflamatório. Isso faz você até perder massa muscular mais rápido. Só que o que acontece? Quando você consome muita proteína com obesidade abdominal, a proteína se transforma em glicose. E aí você não tá consumindo carboidrato, mas está tendo muita glicose no sangue. Sacou? Porque a gente aumenta a hemoglobina glicada. A glicação da glicose com a proteína. Então não adianta só comer muita proteína. Não faz muito sentido. Eu quero emagrecer, eu vou comer só muita proteína, sem carbo. Tá, mas essa proteína vai se transformar em glicose. Então é isso que é o problema. Agora, respondendo sua pergunta, quando você aumenta a massa muscular, o que acontece? Ah, André, então já sei. Já que se eu aumentar a massa muscular, meu corpo vai começar a gastar mais energia, isso é verdade, eu vou só aumentar a massa muscular. Só que tem um problema. Qual que é o problema? Que para cada 1 kg de massa muscular que você ganha, você queima 13 calorias a mais no organismo durante o dia. Ou seja, é irrelevante. 1 caloria é uma bala. 13 calorias é uma bala. Então não é por isso. É porque quando você ganha massa muscular, seu corpo vai ter que pegar, imagina o seguinte, aquela gordura que está lá estocada na barriguinha, para quê? Construir essa massa muscular. Ajudar na reparação. E aí, beleza. Pegou lá um pouco de gordura, usou como matéria-prima para ajudar a construir o músculo. Construiu o músculo, agora tem que manter ele. Tem que pagar aluguel. Aí você tá por exemplo, aí você faz uma dieta certinha de déficit calórico. Em déficit calórico ele vai pegar o quê? Opa, então vamos pegar mais matéria-prima para manter essa massa, já que você tá fazendo a dieta certinho. E aí o fato, o que é? Quando você aumenta a massa muscular, você melhora as adaptações fisiológicas. Quando você ganha músculo, você não só aumenta a fibra de tamanho. Vamos lá. Para você queimar gordura, você precisa de 2 processos. Lipólise, que é a quebra da gordura. A gordura ela tá aí bonitinha na sua célula dormindo. Pra você queimar ela, você precisa quebrar ela primeiro. E depois você precisa oxidar ela, que é a queima. Beleza, onde que acontece essa queima de gordura? Vocês sabem onde é? Onde seu corpo queima gordura? Não? Então, o corpo queima gordura em um forninho. Seu corpo tem um forno que queima, que você coloca a gordura lá dentro, ele queima. Chama mitocôndria, que é uma organela. Então, seu corpo queima gordura só dentro da mitocôndria, através da termogênese, transforma ela em calor, energia, e ela evapora. E aí você queima gordura lá dentro. Só que é o seguinte, quando você aumenta a massa muscular, você aumenta o número de forninhos
você aumenta as mitocôndrias. A gente chama esse processo de biogênese mitocondrial. Agora você tem um tanto de forninho a mais. Então, o que acontece? Você gerou a quebra, quebrou a gordura em vários pedacinhos. Agora você tem um tanto de forno, você pode queimar essa gordura de maneira mais eficiente. Sacou? Bacana. Aí, dentro dessa questão dos fornos, não é só isso. Por quê? Quando você aumenta a massa muscular, além de você aumentar a quantidade de fornos, imagina o seguinte, essa gordura que você acabou de quebrar ela precisa ser transportada pela corrente sanguínea, né? Precisa ir. E para ela ir, ela precisa das vias, igual a rua aqui. Qual é essas vias? Essa avenida? É as artérias, os vasos sanguíneos no geral. Beleza. Quando você ganha massa muscular, você cria uma angiogênese. O que é angiogênese? Criação de novos vasos sanguíneos. É por isso que o médico fala assim, nossa, a pressão tá alta, começa a treinar. Por quê? Porque você cria novas irrigações. Ah, tem arteriosclerose, começa a treinar. Por quê? Você cria novas irrigações, novos vasos sanguíneos. Agora pensa o seguinte, ó que doideira. Seu corpo é igual uma cidade, velho. A gordura tá lá bonitinha, dormindo. Você vai lá, começa a treinar, libera adrenalina, a adrenalina vai lá na célula e quebra ela. Lipólise. Agora ela precisa ser queimada. Então você foi lá, treinou, quebrou a célula. Agora ela tá quebrada na corrente sanguínea. Ela precisa ser transportada. Você ganhou massa muscular, agora você tem um tanto de via de mão, sabe? Igual highway lá nos Estados Unidos, aquelas vias que você pode botar pressão. Você tem um tanto de via agora para transportar essa gordura. Você ganhou massa muscular, tem um tanto de forno. Você ganhou massa muscular, a quebra de gordura vai ser mais potencializada. Sacou? Então, o ganho de massa muscular gera essas adaptações. Melhor de transporte, melhor da queima. Entendeu? É que tem um enfoque também que o pessoal fala que é importante fazer atividade cardiovascular, né? De chegar e fazer mais esforço. Tem com a ideia que você vai suar a tua barriguinha, vamos dizer assim. Sim. E... Ó, show, boa pergunta. Pode falar. Não, exatamente esse é o ponto, né? E a gente fica falando assim, eu comecei a conversar contigo sobre esse ponto, porque a gente entende que o músculo, quando você desenvolve o músculo, você fabrica, na realidade, mais forninhos, como você está falando, né? Sobre a capacidade de chegar e processar essa energia que está acumulada. Exatamente. E essa ilusão que o pessoal trabalha, esse lado de chegar, eu vou suar minha energia acumulada, e a gente sabe que não é bem isso que acontece, tipo, né? assim, porque quanto mais eu transpiro, mais queima de gordura acontece. Exato. Ó, vou fazer uma pergunta pra vocês que eu acho isso muito interessante. Vocês sabem como a gordura é eliminada no seu organismo? Você imagina? Tem que ser pelo calor e pela água que solta, né? Teórico, obviamente, né? Show, bacana. Ótima observação, isso mesmo. O seu organismo elimina a gordura não é pelo suor, não é pela urina, não é pelas fezes, é pela respiração, através de dióxido de carbono. Não sei se você sabe, mas a coisa que mais polui o mundo, às vezes não é nem o carro, é o dióxido de carbono que você elimina. Sabia? Por quê? É o mesmo do carro, dióxido de carbono. Isso também gera aquela camada de ozônio na atmosfera. Os gases estufa. Exatamente. Então vamos lá. A gordura, ela vai ser eliminada através da respiração. Por quê? Porque a mitocôndria é igual uma usina elétrica. A mitocôndria entrou no forninho, ela vai processar através da termogênese, transformando aquele calor em energia. E aí você vai eliminar através de dióxido de carbono. Então a gordura é eliminada através da respiração. Aí, o que acontece? Se a gente for de uma maneira simplista, imaginar, pô, se eu respirar bem, eu vou queimar mais gordura, né? Mas aí, o que a pessoa fala? Pô, já sei, né? Essa questão do mito da transpiração. As pessoas imaginam que, pelo fato de transpirar, como que surgiu esse mito? Você vai lá, coloca um saco e sai correndo na rua. Aí você vai pesar, depois de 5 km, você tá 3 kg mais leve. Mas foi água embora, né? Porque através da transpiração você vai eliminar ali retenção de água, obviamente. Só que essa água ela vai ser reposta, principalmente se você não se hidrata bem. Por isso que uma das coisas mais importantes dentro do processo multifatorial de emagrecimento e qualidade de vida é você se hidratar bem. E você não precisa beber 2 litros de água, isso é um mito, você sabe disso? Ninguém precisa beber 2 litros de água não, isso é mito. Quanto é que você precisa beber de água então? É só você pegar seu peso e multiplicar por 35. Se você treina, você pega seu peso e multiplica por 45. Por quê? Porque é 35 ml de água por peso corporal. Então vai ter gente que precisa beber menos de 2 litros, mas vai ter gente que vai ter que beber 5. Eu tenho aluno que precisa beber 5,5. Porque essa demanda é o seguinte, se você tem 100 quilos, você precisa de uma demanda de hidratação diferente de uma pessoa de 50 quilos. Então se eu falo para você beber 2 litros e você beber 2, eu tô errando aqui. Sim.
Então, e no lado, então, a gente está falando aqui sobre a questão de se você deve suar a tua gordura ou você deve fabricar músculos para poder consumir a gordura. Como é que concordas que é seu lado que mais importante? É você chegar e ter músculos para poder fazer isso, certo? Sim, por quê? Vamos lá. Quando você fala assim, eu vou criar músculo para queimar mais gordura, você está falando o seguinte, eu vou melhorar minhas adaptações, minha maquinaria celular para queimar mais gordura. Então, sim. E você falou uma coisa muito importante, que é a questão do aeróbico, né? Vamos lá. A musculação, na gordura abdominal, você tem 2 camadas. Você tem a camada de gordura subcutânea, que está entre a pele e o músculo, que é literalmente aquela pessoa que tem aquela pochetinha, sabe? Que é falso magra, aquela gordura que está entre a pele e o músculo. E você tem a gordura visceral, que está entre os órgãos, essa que mata. Essa é totalmente nociva. Por quê? A pessoa que tem obesidade abdominal é porque literalmente essa gordura visceral está sendo empurrada. Sabe aquela pessoa que, não sei se vocês conhecem alguém que tem a barriga dura, que tem a barriga grande, mais dura? Uhum. Isso é porque a gordura visceral tá empurrando a pele. Aí fica durão. Entendeu? Ela tem pouca gordura subcutânea, mas visceral tá lotado. E esse processo gera muita inflamação. E isso culmina na morte. Por isso que a gente utiliza como parâmetro, não é o peso, é a circunferência abdominal, na linha do umbigo. Homem, a partir de 90 centímetros, já está com risco substancialmente aumentado de desenvolver doenças cardiovasculares e metabólicas. Mulher, a partir de 80 centímetros. Gente, eu faço um desafio com qualquer pessoa. Você vai pegar uma fita aqui e desce aqui. Vamos pegar 5 pessoas. Eu te garanto, pelo menos uma tem obesidade abdominal e nem sabe. Eles falam que 85% da população mundial hoje está já fora do saúde do metabólica. IMC, né? Você fala do IMC. Isso só vai piorar. Mas o IMC, para quem treina, não é fidedigno, é só para pessoa sedentária. Idoso também não entra dentro do índice de IMC. Mas a gordura, o treinamento de musculação, ele é muito importante porque ele quebra mais essa gordura visceral. Já o cardio queima mais a gordura subcutânea, entre a pele e o músculo. Por quê? O cardio, ele melhora a sua maquinaria celular. Ele melhora a sua resposta à insulina, sua captação periférica de glicose. Então vocês têm enfoque, tu tens um enfoque, né, com a tua equipe, de chegar e trabalhar esses 2 lados, tanto o lado do cardio quanto o lado do maquete de músculo. Sim, justamente. Vários estudos, né, que quiseram analisar qual que é melhor para emagrecer, queimar gordura. É o treinamento aeróbico ou o treinamento de musculação? Principalmente na gordura visceral e subcutânea, na barriga. Então eles analisaram, tem vários estudos, e olha que interessante. Qual que é melhor? Pegaram um grupo e colocaram para fazer cardio, aeróbico. Pegaram um grupo e colocaram para fazer musculação. E pegaram um grupo e colocaram para fazer os 2. O grupo que fez o treino combinado, cardio e musculação, perdeu muito mais gordura visceral, quase o dobro. Por quê? Porque esse treino combinado melhora não só sua resposta adaptativa de ganho de massa e força e manutenção da massa muscular, como também adaptação metabólica. Então é o seguinte, pensa o seguinte, dentro do treino, a musculação é a via tensional, gera tensão sobre o músculo. O treinamento cardiovascular é uma via metabólica, gera adaptações metabólicas, celulares. Não que a musculação não gere, mas um complementa o outro. E o treinamento, olha que interessante, o treinamento aeróbico, ele gera uma adaptação aguda muito mais rápido, às vezes, que a musculação. Não que a musculação não gere, mas, por exemplo, quando você faz, vamos supor que a pessoa está com triglicerídeo alto, né, colesterol alto. A pessoa é sedentária, tá obesa, começa a fazer um treinamento aeróbico com ela. Ela vai rapidinho diminuir esse triglicerídeo. Por quê? O treinamento aeróbico queima mais gordura durante o treino. A musculação já queima mais gordura após o treino. Então, um complementa o outro. Então, quando a pessoa está muito acima do peso, querendo emagrecer, eu falo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 2 momentos de queima de gordura. Treinamento intermitente. De manhã nós vamos fazer um cardio em jejum. Pode ser alimentado também, não precisa ser em jejum não. Mas se você quiser fazer em jejum, bora. Para quê? Diminuir a glicemia, melhorar a resistência à insulina de manhã. Um momento de queima de gordura. Ela está queimando gordura ali. E à noite, de tarde, a gente vai fazer um treinamento de musculação. Para trabalhar essa via de força, ganho de massa, adaptação fisiológica e queimar essa gordura visceral. Aí você tem 2 momentos de queima de gordura. Esse lado do, digamos, a dieta, tudo bem, a gente tem que fazer todo dia, a gente come todo dia, literalmente, né? Mas a atividade física, tem gente que é suficiente fazer 2 treinos por semana, tem gente que deve fazer todo dia. Que tipo de linha tens buscado? Vamos lá. A pessoa, vamos pegar um iniciante, né? A nível fisiológico de resultado assim, ela vai ganhar força, vai ganhar massa, vai ganhar resistência, condicionamento, vai emagrecer. 3 vezes na semana já é suficiente, a nível fisiológico.
Pra ela, porque ela é iniciante. Qualquer estímulo, principalmente se ela já treinou antes. Devido à memória muscular. Sai do zero é muito significativo, né? É muito significativo. Qualquer coisinha, opa, então 6 meses você dá um gás, nossa, e vê outra pessoa. Por isso que você vê essas transformações que eu posto no Instagram, são tudo iniciante, velho. As pessoas começam e dedicam, destrava outra pessoa, vira outro ser humano. Renasce de novo. Renasce. Fundo da juventude. Inclusive, eu recebi um comentário muito interessante, eu nunca tinha parado pra pensar isso. A menina comentou assim, eu postei um antes e depois de uma mulher, né? A menina comentou assim, ela tinha uma beleza escondida. Sim. Saca? Curioso. Ela tinha uma beleza escondida. E, na verdade, não é questão só estética. Alta astral, postura, linguagem corporal, você vê a pessoa, a pele muda, saca? Sim, Então sim. tudo muda, velho. Mas isso é uma combinação, obviamente, de atividade física, alimentação, Tudo. é um processo combinado. Justamente. E sabe onde... Inclusive, se eu for dar um conselho pra alguém, a pessoa fala assim, eu quero emagrecer. Por onde que eu começo? Pelo sono. Quantas horas você dorme por dia? Ah, eu durmo 6. Errado. Começa pelo sono. 7 horas por noite, no mínimo. E vai dormir cedo. Não adianta dormir meia-noite e acordar 8 horas da manhã. Ou 7 horas da manhã. Ah, eu tô dormindo 7 horas. Mas você tá retardando sua melatonina. Você tá fazendo um jet lag, tá desregulando seu cortisol. Então... Hoje a tua rotina de sono, assim, o que é na tua Então, visão? o sono ideal, eu vou falar uma rotina ideal, né? Que os estudos mostram, é respeitando o relógio biológico. É você. O que acontece? A melatonina é o hormônio que induz o sono. A melatonina, dentro de uma pessoa saudável, um relógio biológico regulado, é o seguinte. 6 horas da tarde, quando o sol se põe, 6h30, a melatonina começa a subir. A melatonina começa a te induzir ao sono. Isso é um quadro saudável normal. Tá? A melatonina começa a subir e começa a te induzir ao sono. O cortisol, que é o hormônio que te deixa ligado, tal, você começa a descer. Isso é um quadro saudável. Então, melatonina, aí você vai dormir 10h30, 11 horas. O que eu me lembro de ter visto sobre esse assunto é que em cerca de 2 horas ele, como é que esse processo termina e você deveria estar dormindo já nesse momento. É, exatamente. O que acontece? A melatonina subiu, né? Te induziu ao sono de 6 horas da tarde, tá te induzindo. É basicamente a melatonina fala assim pro seu corpo, ó. Corpo, bora diminuir as funções aqui. Tá na hora, começa a apagar a luz da empresa. Sim. Sacou? Então, aí basicamente, isso que acontece. Só que aí você vai dormir 10h30, um 4 top. 10 horas você tá indo dormir. Aí ela começa a subir, decolar. 2 horas da manhã ela tá no talo. Você tá no sono profundo, reparando suas células, ganhando massa muscular, liberando, fazendo lavagem cerebral. Não sei se você sabe, mas tem essa lavagem no seu cérebro, sabe disso? Uns caras com esfregãozinho lá. Literalmente, tem lavagem no seu cérebro que desintoxica, é doideira. Tem até vou mostrar pra vocês depois, vou mandar lá no Instagram. E aí, bacana. 2 horas da manhã tá no talo. Ela começa a cair, 2 horas da manhã ela vai descendo. O piloto fala, bora aterrissar, bora. Aí começa. Aí, 6 horas da manhã, aterrissa a melatonina, quem é que sobe? Cortisol. Aí você desperta. Só que tem um problema. Você foi dormir meia-noite. Sua melatonina tá no talo que hora? 4 horas da manhã. Ela tá... Aí o piloto, vou descer, não tem como não, filho. Você subiu tarde demais, vai ter que descer 8 horas da manhã. Aí a melatonina... Aí você acorda 6, a melatonina tá no talo ainda, aí você acorda lentão. Porque a melatonina dá essa sonolência. Você acorda assim. Aí você fala, eu não sou uma pessoa que funciona de manhã. Não, filho, é que você tá retardando sua melatonina. Aí você fala, André, você tá viajando, tem nada a ver isso, filho. Vai na roça. Vai numa roça. 6 horas da... Deu 6 horas, o povo tá indo dormir. Baixou o sol, todo mundo começa a desligar a luz, tal, 8 horas, todo mundo... É dormir com as galinhas. Mas isso é uma crueldade, né? Porque a gente tem o celular, a gente tem a iluminação da... Aí que tá. Tem o Netflix. Pois Justamente. Só que a crueldade maior é você não controlar isso. Deixar Não, passar, mas deixar acontecer. É a pior crueldade. Mas o que seria uma rotina vamos ideal, lá. assim, de acordo com o cenário que O a gente relógio vive biológico. hoje? O que é a rotina ideal? Tipo, dormir 6 horas é Vamos lá. impraticável, assim. Impraticável, nem precisa. Eu vou te dar o quadro ideal hoje. O que você pode fazer? Pra você não ser cruel com você. O que acontece? Higiene do sono. Primeira coisa. O que é a higiene do sono? É você literalmente fazer uma estrutura dentro da sua rotina pra você dormir bem. Começar pelo sono. Então, a partir de 3 horas da tarde, você não utiliza mais cafeína. Ou evita utilizar. Por quê? A cafeína tem 8 horas de duração de vida. Útil de sua corrente sanguínea. Ela retarda a produção da melatonina. Então, cafeína só até 3 horas. Outra coisa. Luz, igual você falou. Chegou em casa, velho, deu 8 horas, começa a apagar as luzes. Vai ficar no celular trabalhando, coloca no modo quente, ou então diminui o brilho, pra simular menos. O que eu faço? Dá 8 horas, eu coloco na luz quente. Sim. Aquela amarela, e diminuo ela. E a maior parte dos computadores já tem o celular também, meu. Hoje em dia... Já pode deixar configurado pra isso, fazer porque a indústria é engraçada, né? Ela lasca com você, mas ao mesmo tempo ela te dá umas ferramentas que fala assim, ó, o negócio é o seguinte, vou te dar uma paulada, mas toma bandeja aqui. Toma o curativo. Então, assim,
Meu celular tem isso. Tem, o meu também tem. O meu também tem. Eu Ele faço. fica amarelinho quando Isso, à noite. o computador tem. Hoje em dia tudo tem isso. Night shift. Isso. Aí você reduz. Porque essa luz azul das telas, elas que estimulam, falando do seu corpo, pro seu núcleo supraquiasmático, que é o Que é seu. dia ainda. É dia, filho. Pode ficar tranquilo, não dorme. É uma da manhã, mas é dia, toca Aí a pau. pessoa fala, André, mas e aí, velho? Eu chego em casa e eu durmo igual uma pedra. Eu coloco a televisão, deito no sofá e durmo. Tem um problema. Você acha que você dorme bem. Você não entra no sono profundo. Você pode dormir bem e acordar bem. Só que é tipo assim, aquela pessoa que sempre vive alcoolizada, tipo um alcoólatra, sempre vive alcoolizada, o novo normal dela é sempre bem. Sim. Se ela tá bem, ela poderia estar melhor, sacou? Ela fica com aquele sonzinho da TV Isso. noite todo. E aí o melhor cenário é você ir fazendo isso. Outra coisa, cama só pra dormir e fazer suas relações com sua parceira. Ponto final. Tem gente que vai trabalhar em cima da cama. Aí você cria uma neuroassociação. O que é neuroassociação? Opa, você vai deitar pra dormir, sua cama... Aí seu cérebro fala, aqui não é lugar de dormir não, filho, é lugar de trabalhar. Aí você fica revirando na cama a noite toda. Por quê? Você trabalha em cima da cama, velho. Neuroassociação. Então, essa é um dos princípios da higiene do sono. Acordou, se expõe à luz do dia, que é o primeiro sinal que seu corpo recebe para liberar cortisol. Seu cérebro tem um núcleo, tem um relógio central e uns relógios periféricos. O relógio central é o núcleo supraquiasmático. Ele responde à ausência ou à luz. Então, se eu me exponho à luz, igual aqui a gente tá se expondo, ele tá ligado, para ele é dia ainda. Agora, se a gente vai para um quarto escuro, tem um cara, olha que doideira. Isso é fatos reais, velho. Tem um cara Michael Zifre. Em 1700, ele falou assim, não, beleza, tem um relógio biológico. Ele já sabia disso devido que antes dele, em 1500, não, foi 1600 alguma coisa. Ele, sabe aquelas plantas que se aperta, as mimosas, você aperta, elas encolhem? Sim. Como é que elas funcionam? É o seguinte, foi assim que esse cara ganhou o prêmio Nobel. Elas funcionam o seguinte, à noite, o que acontece com elas? Elas encolhem. É de dia, elas fazem o quê? Aí um cientista, esqueci, acho que é Isaac, alguma coisa. Ele fez o quê? Ele falou assim, peraí, deixa eu reparar essas plantas aqui. Peraí, à noite elas encolhem, dá de dia elas abrem de novo. Vou fazer o seguinte então, vou pegar elas e isolar, colocar isso tudo em quarto escuro sem exposição à luz do dia. O que aconteceu? Encolhidas. Elas, dava à noite, elas encolhiam. Mas dá de dia, sem luz, elas abriam. Aí ele falou assim, ué, que doideira é essa aqui? Porque eles foram estudar todo ser que tem vida na face da Terra tem os clock genes. O que é clock genes? Relógio biológico. Todo mundo tem. Então, eles abrem, mas aí tem um processo. Às vezes elas vão desregulando. Aí, beleza. É que nem um cara no Big Brother, ele começa a perder a noção de que dia que é. Isso, Tá justamente. assistindo? Aí, Não, a gente vai entrar participando. nisso. Olha esse estudo agora, beleza. Isso foi em uma época atrás, 1600 e bolinha. Sim. Aí, beleza. Só que até esse momento, ninguém sabia o que controlava esse relógio. Ninguém sabia. Aí esse Michael Zifre, doidaço, arqueólogo, falou o quê? Vou descobrir o que é isso. Vou fazer igual essas plantas. Vou descobrir por que tá desregulando esse trem. Vou me encolher e vou... Olha o que esse cara fez, velho. Esse cara entrou na caverna durante 50 dias. E colocaram eletrodos nele. Tem foto, velho, na internet. E esse cara ficou 50 dias dentro de uma caverna sem luz do dia. E aí tinha foto, documentado, tudo, colocou eletrodo. É estudo mesmo, científico. O que acontece? Tirou ele 2 meses depois. Quando ele saiu, tá tudo bem, né? Segundo ele. Quando ele saiu, pra ele, os 50 dias tinham passado só 25. Aí quando foi analisar a questão do sono, dos eletrodos, ele dormia 12 horas e ficava 36 acordado. Ele perdeu a noção do tempo. E aí eles descobriram que o que determina um relógio biológico, principalmente, é a luz do dia. Se você se expor. Por isso que quando você acorda, você tem que se expor à luz do dia. Por quê? Seu relógio central, que é o núcleo supraquiasmático, ele só vai saber que é dia se você se expor à luz do dia. Sim. Sacou? É engraçado, eu tô com um blackout bem mais forte agora no quarto e tal, na janela. E aí eu durmo 10 e pouco, 11 horas. E eu acordo, antigamente eu acordava, como meu quarto era mais claro, eu acordava 7 horas, já tava 6 e pouco, já tava me acordando. Sim. E agora é 8h30 da manhã, meu corpo acha que é 5 da manhã. Aí eu vou olhar, pô, já é 8h30. Porque tá escuro, assim, sabe? Justamente. Aconteceu comigo um episódio desses dias aí. Eu tava num hotel e aí, tipo, o blackout era sinistro, velho. Tinha até porta que fechava. Eu apertava o botãozinho, a porta descia. Eu falei, cara, beleza, dormi e tal. Aí eu acordei. Quando eu acordei, eu falei, velho, ainda tá de noite, velho. Ainda tá assim, deve estar 5 horas da manhã. É. Só que eu acordo sem despertador. E isso é um ótimo sinal. Se você acorda todo dia sem despertador, quer dizer que seu relógio já tá regulado. Só que agora você tem que saber que hora que você acorda, né? Se tá regulado do jeito certo. Sim. E aí eu acordei sem despertador, voltei a dormir. Por quê? Porque eu achei que tava mais cedo.
Mas essa questão do blackout, a gente tem que tomar cuidado. Porque se seu relógio não estiver regulado, você pode desregular ele. Sim. Que loucura, né? Porque afinal de contas a gente tá brigando com até a gente mesmo, né? Afinal de Sempre. contas, botar um blackout teoricamente dá um conforto, mas ao mesmo tempo ele tá fabricando uma distorção da tua percepção de Justamente. do luz do dia. O que acontece, Ferrari? O seu corpo o tempo todo briga pela homeostase. O que é homeostase? Equilíbrio do meio interno. O seu corpo o tempo todo vai querer homeostase. Então, quando seu corpo começa a acumular gordura, é para ele controlar o equilíbrio. Quando ele começa a fazer você dor de cabeça, homeostase. A dor em si é homeostase. Tudo é para equilíbrio. Então, a briga o tempo todo no seu corpo é para falar assim, ó, vamos deixar esse cara em equilíbrio. Só que nós temos a obrigação de cuidar do nosso corpo quebrando esse equilíbrio. Olha que doideira. Por quê, Ferrari? Como que a gente fica mais forte? Quebrando o equilíbrio. Porque você tem X massa, você tem 10 kg de massa muscular. Para você ganhar 11, que é muito saudável pro seu corpo, você tem que colocar uma pane nele. Qual que é a pane? O treino. Quando você é sedentário, você começa a treinar, sua mente já fala, mano, para com isso, vai pra casa. Uhum. Não é a primeira coisa, sua mente já não, velho. Quando eu fui correr uma maratona... Vamos comer um frango frito, a minha mente diz pra você, olha que doideira. Não é só... isso é doideira. Eu fui correr uma maratona, foi lá em São Paulo, meia maratona, 21 quilômetros. Eu treinei 1 mês pra correr essa maratona. E aí, beleza. Nos 5 primeiros quilômetros, eu juro pra você, minha mente ficava assim, mano, vai pra casa, o que você tá caçando aqui? Vai pra casa, filho, isso não é pra você não. E tipo assim, eu gosto de correr. Só que seu corpo sempre vai imprimir uma resistência pra te colocar na zona de conforto. Por quê? O conforto pra ele é segurança. É segurança, é equilíbrio. Então vamos ficar aqui na segurança, não vamos treinar. Aí você começa a treinar, você coloca ele em pane, você quebra a homeostase. Só que ele aí chama de alostase. O que é alostase? É através dessa quebra ele ficar mais forte. Então, o ganho de massa muscular é o quê? É você pegar uma fibra desse tamanhozinho aqui, você dá um cacete nela, ela gera uma microlesão, seu sistema imunológico chega lá pra reparar e fala, velho, vamos fazer o seguinte, pra gente ter que economizar energia, vamos criar uma mais forte, porque esse cara tá doido, ele tá treinando todo dia. Vamos criar uma fibra mais forte aqui, amanhã, aí, no dia você dá um estímulo maior. E isso gera um ganho de massa muscular. E esse processo dessa resistência emocional, ela nunca acaba. Nunca acaba. Tu sempre vai brigar com isso, a tua disciplina sempre vai brigar com a vontade da zona de conforto. Sempre. Inclusive, eu fui competir agora em Belo Horizonte. Eu sou um cara que ama desafio. Você fala assim, André, o que você faz da vida? Eu vou atrás de desafio. O que você é? Eu sou um desafiador. Eu gosto de desafio. Então, eu fui pra Belo Horizonte, né, competir no fisiculturismo agora. Então, eu treinei 1 ano específico, com dieta, tudo certinho, todos os protocolos pra competir no fisiculturismo. Decidi 1 ano atrás e competi agora tem 2 semanas. O que acontece? Eu fui pra ganhar dos outros? Não. Primeiro que eu nem tenho genética pra ser um fisiculturista de ponta. Eu poderia, mas teria que investir muito em recurso ergogênico pra ser. E não é o que eu quero. Então eu não sou fisiculturista, eu só queria me desafiar. E aí essa questão de desafio é porque eu gosto de ouvir essa voz. Eu gosto de ouvir essa voz que fala assim, mano, você não consegue. Aí eu falo, bora ver. Alostase. Pô. Aí, opa, você conseguiu. Mas eu duvido que você venha amanhã e faz. Aí eu vai e faz. Aí você vai e faz. Aí você vai evoluindo. Você vai criando uma nova versão. Então eu fui testar esse limite. Eu falei, peraí, velho. Eu sou um cara o seguinte, ó. Agora eu saí desse fisiculturismo. Quando eu saí, eu falei com o meu coach, né? Falei assim, ó. Já pode mudar a dieta, já pode mudar tudo, que agora eu vou correr uma maratona. 42 quilômetros. Falou, você tá doido? Eu falei, tô doido. Vou correr uma maratona. Nunca corri, mas vou correr. Até final do ano. Até final do ano, aqui 2, 3 meses eu tô correndo uma maratona. Depois nós vamos achar o desafio. Por quê? Porque eu descobri que esse sistema sempre vai existir. Essa barreira. Você só aumenta a frequência. Você só vai melhorando cada vez mais seus desafios. Você vai ficando mais forte. Então foi no fisiculturismo, e lá eu vi nos bastidores, eu lá na competição, falei, no último dia, assim, que é o mais pesado, você não bebe água, não come carboidrato, nada, você fica debilitado emocionalmente, 100% debilita seu emocional. É literalmente uma depressão nos 3 primeiros dias, literalmente uma depressão. E você tem que subir no palco ainda. Nos 3 primeiros... Nos 3 últimos dias antes de subir no palco. É uma depressão. É depressão. Não tem carboidrato, tem nada. Mas tu não pode beber água? Não. No último dia, não. Ah, tá, no último dia. Não pode. No penúltimo é 1 litro só. Mas você vem bebendo 8 litros, no meu caso, né? 8 litros no penúltimo. 1 litro, depois 50 ml. Só pra beber. Só pra molhar a boca. E isso te debilita muito. Porque o corpo fica desesperado. Você treina 4 horas por dia. Porque é 2 horas de musculação, tem cardio, depois tem cardio de novo. Mesmo no dia que tu não pode beber água. E no dia que você não come carboidrato. Então você tem uma alta performance sentando o dedo na Ferrari e não tem combustível. Ela fala, você vai. E o que tu come? O que pode comer? Você pode comer de tudo que você não vai ganhar nada. Esse que é o problema. Porque assim, eu comi no último dia 1 quilo de arroz, 300 gramas de frango, comi leite condensado com
com banana, muita fruta, muito carboidrato pra você encher o músculo. Mas isso é um protocolo, você não vai chegar a fazer isso, né? De atleta, porque o último dia você pode fazer isso. Você deve fazer pra você reter ali a água dentro do músculo, né? A gente chama de... É bomba só de potássio, bomba de glicose. Mas aí, essa questão emocional e mental que você estava falando, que eu acho muito importante as pessoas entenderem isso. Você nunca vai... Nunca. Você sempre vai ter uma vozinha, você só deixa ela mais forte. O seu viés negativo. E também tem um pouco de das endorfinas, né, que a gente chama, né? Tem uma que é depois de um treino contínuo, aquele negócio tem um processo de endorfina. Pois é, que ele dá uma satisfação pelo fato de estar executando aquela atividade. Justamente. E aí, o iniciante, por exemplo, qual que é a dificuldade do iniciante? É porque o iniciante ele ainda não tem neuroplasticidade. O cérebro ele não tem uma trilha neural ainda formada ali pro exercício. Então, pro iniciante é muito difícil ele ir mesmo desmotivado. Mas é o seguinte, a gente vai entrar nessa questão de endorfina. Vamos lá, durante o treino você vai ter uma liberação de endorfina, você vai ter dopamina, serotonina, você se sente bem, né? Pode ser que, como você ainda não tem um hábito, você não gosta, não sabe nem perceber isso, mas existe. Você fica mais animado, nem que você dorme melhor, tem uns efeitos agudos. Quando tu falasse da questão de correr, né? É bem evidente, assim, tu pega uma esteira para correr, em cerca de 8 a 10 minutos, tu começa a perceber que o esforço que tu estás fazendo com as pernas começa a reduzir, né? Justamente. E isso você vai sentir. Você vai subir no limite, você nunca vai sentir dor. Você nunca vai sentir dor. Nunca você vai falar assim, não, hoje eu tô de boa aqui no treino. Você só sobe a régua. E aí, ó que doideira. É foda isso. Né? O iniciante, quando eu pego o iniciante, sabe qual que é o meu foco principal com ele? É fazer ele criar o hábito de treinar. Porque depois que você construiu o hábito, eu posso te soltar em qualquer lugar, você vai treinar. Posso soltar você na China, Japão, chovendo, você vai treinar. Porque é um hábito. Quer um exemplo? Hábito. Se você ficar um dia sem escovar os dentes, Ferrari, você vai se sentir um pouco incomodado? Pouca coisa, né? Obviamente, né? Mas se você ficar uma semana... Aí já começa a sentir aquela sensação de estar sujo, né? Você fala assim, tá faltando alguma coisa, não dá certo treino não, vou escovar. Uhum. É a mesma coisa com o treino. Se você construiu o hábito de treinar, construir. Eu recebo caixinha direto. A pessoa chega pra mim, André, não sei o que tá acontecendo. Não fui treinar hoje, eu tô me sentindo mal. Vou falar a grosso modo que é uma verdade. Treino gera hábito. Hábito é um vício. Hábito é vício. Obviamente não tem o mesmo potencial de uma cocaína a nível de endorfina, mas gera vício. Se você tem um hábito de treinar e não vai, você tem abstinência. Tem abstinência. E isso só aumenta. Por isso que eu comecei treinando 1 hora, hoje eu treino 3. Sim. Agora eu já vejo eu fazendo triatlon. Daqui a pouco eu já olho pro Everest e falo assim, esse Everest tá pequeno, vai subir esse trem aqui. É assim que funciona. Então é por isso que tem gente que faz treino surreal, porque você só vai subir na régua. E quando fala em treino, obrigatoriamente musculação tem que existir ou não necessariamente? Vamos lá. A musculação é o melhor treinamento para performance no mundo. Não existe melhor. Porque trabalha 2 vias, a aeróbica e a anaeróbica. Ele dá tanto a via tensional quanto metabólica. Então, o treino de musculação é de eficiência o mais completo. Hoje em dia tem um eixo de gente tentando trabalhar o lado que eles chamam do treino de calistenia, né? Que ele chega e não precisa ir na academia, consegue fazer poucas ferramentas. Isso é interessante. E isso é um treino... Imagina o seguinte, eu falei a musculação, né? Mas a musculação é um viés. Qual que é esse viés? Resistido. É um treinamento que você imprime força contra a resistência. Contra a gravidade, no caso. Contra a gravidade. Então, o que acontece? A calistenia faz isso. O crossfit faz isso. O levantamento olímpico faz isso. Então, quando eu falo de musculação, eu tô falando da via resistida, tá? Só pra deixar claro. Só que a musculação, por que eu falo musculação? Porque é um esporte. Sacou? Você vai entrar na academia, você vai ter tudo que você precisa. Suporte. Então, assim, pô, não sei treinar. Então vai na academia, você vai ter personal lá pra te acompanhar. Pelo menos aqui no Brasil, né? É lei ter um profissional pra te acompanhar na academia. Se você contrata, você tem que ter. Então, você vai ter academia, você vai ter suporte, você vai ter equipamento, que gera mais segurança. Mas não te impede de você treinar em casa e ter resultado. Fazer crossfit. Por exemplo, lembra que eu falei que o treinamento combinado é o mais eficiente para queima de gordura? É o crossfit. Se você olhar a estrutura do crossfit, é o quê? Pegar peso e fazer aeróbico. Sim. Então, peraí, quer emagrecer? Gosta de crossfit? Vai, filho. Mas isso do treino em casa é diz possível. Que o crossfit é ruim, crossfit é ruim, diz que o pessoal, porque o crossfit faz as pessoas quererem falar que pra todo mundo que ele faz crossfit. Diz que é uma coisa terrível, né? É porque que o crossfit O cara fez? sai na rua, quer virar carro do avesso. Não, isso é correr na rua. O cara paga pra correr na rua. Não, assim, sabe uma novidade? Eu tô fazendo crossfit. É novidade, tô fazendo crossfit. Não, é engraçado, eu já vi umas piadas, véio, mas não cabe falar aqui. Mas vai ser cancelado. Vai ser cancelado. Não, mas esse negócio é engraçado. Os crossfiteiros vão te pegar. Às vezes eu tô
tô no trânsito, assim, ó, daí eu olho de repente uma galera correndo assim, ó. Que é isso? Ah, o que é isso? É arrastão, né? A galera do CrossFit. Aí tu começa a correr junto, né? Assim, mas nós vamos te pegar. Mas a gente fica pensando, o cara paga uma prática pra correr na rua, pô. Faz em casa pra fazer barra. Mas assim, eu nunca fiz CrossFit, eu já tive contato na faculdade. Inclusive, tem uma ex-colega minha, sabe, que ela comprou um CrossFit enquanto ela tava na faculdade, né? E aí a gente teve contato, teve a oportunidade de ir lá e tal, eu achei incrível. Nunca fiz CrossFit em relação a ir mesmo e tal, com frequência. Pretendo um dia, que eu quero, nunca fiz, eu tenho que fazer. Eu sou assim, nunca fiz, eu vou fazer, pode ficar tranquilo. Ah, nunca subi, velho, vamos subir. Nós nunca saltou de helicóptero, nós vamos saltar de paraquedas também. Então assim, eu tenho essa, eu gosto de desafio, então pra mim isso é tranquilo. Só que o CrossFit, qual que é o problema? O problema é o seguinte, quando você não é supervisionado, quando você não tem um profissional. É um perigo de fazer coisa errada, né, cara? Só que aí as pessoas falam, CrossFit lesiona. Aí quando você vai ver os estudos, o que lesiona? Ah, a barra caiu no pé do cara, a anilha caiu. É isso, é sério. Então, o cara que foi correr na rua foi atropelado. Aí coloca a culpa no CrossFit. Não, filho, quando você vai ver o histórico de lesão no CrossFit, é gente que deixou barra cair em pé, esses trem. É isso que a lesão no CrossFit vem disso. Então não quer dizer que a modalidade é ruim. Essa ideia de fazer exercício em casa, calistenia, esses dias eu tava até mostrando hoje um cara no Twitter, tava trocando ideia com eles, cara com 2 pezinhos assim, fazendo milhões de exercícios diferentes com o próprio peso do próprio corpo. Sim. E isso realmente traz resultado? Ou o cara treinou um monte na academia e depois foi fazer vídeo pra internet com os 2 pezinhos? Não dá resultado. Tem um cara que eu sigo que chama Lazanovic, ele é russo. Eu sigo ele desde quando eu comecei a treinar. Inclusive, quando eu comecei na academia, eu viajava muito, né, com meus parentes e tal. Ficava 2 meses fora. Eu fazia só flexão em casa. Flexão. É que acontece? Realmente, porque é uma via resistida. A calistenia, qual que é o problema? Você tem que saber as variáveis de treino, como gerar mais sobrecarga. Aí o que você faz? Coloca colete de peso, mexe na isometria, mexe na amplitude, mexe no tempo de descanso, aí você vai aumentando a intensidade e vai evoluindo. É uma modalidade de treinamento resistido. Então eu falo, quer treinar em casa? Você vai ter ótimos resultados. Igual quem tem na academia. Você só tem que saber manipular as variáveis de treino. Mas é a mesma coisa. Porque tem um monte de aplicativos de calistenia, por exemplo, tu pode baixar, tem sequência de exercício, justamente. O cara te mostra a repetição. Justamente. Então, pra começar é ótimo. Só que depois você vai precisar de um programa. Porque esse programa vai ajustar as variáveis. Qual é o risco da pessoa não ter, como é que é, autoconsciência pra poder saber se tá fazendo certo, tem né? isso também. Então, assim, é ótimo pra começar, sabe? Mas aí você quer evoluir na calistenia, você tem que entender que a calistenia não é voltada para... A calistenia é voltada para equilíbrio, isometria, é uma vertente... É um esporte também. É um esporte. Então você vai ter que ir naquele esporte. Igual o CrossFit é um esporte, musculação é outro. Uma parte do teu trabalho está relacionada a fazer consultoria remota através da internet, certo? Isso, hoje em dia a gente... Eu tenho uma academia também, né? Chama Homeostase. Mas é na minha cidade. E lá eu até criei um método que é só esse método combinado. Né? Aí a gente chama de cross-training, que é da base do CrossFit. Né? É um estudo, basicamente, se você for olhar, a lógica é igual do CrossFit. Dentro do meu programa, nos meus programas de treinamento, 80%, 90% é online. Né? Hoje em dia é muito difícil eu pegar alguém para atender presencial. E como é que é o desafio de você chegar e ajudar as pessoas, tanto na parte da alimentação, quanto no lado de treino, de forma remota? Sabe qual que é a maior barreira? A maior barreira, né, eu acho que, pra ser bem sincero, é colocar na cabeça das pessoas que elas dão conta de fazer as coisas. Porque assim, hoje em dia, há uma demanda muito grande de procura de personal, de tudo mais e tal. Quando você tá presencial com a pessoa, qual que é a diferença? É que presencial, a pessoa vai ter um estímulo químico. O que é o estímulo químico? Pô, é tangível, eu tô vendo a pessoa aqui. Se eu precisar, eu pego na pessoa. É químico. Vou chutar uma bronca, uma bronca do cara, né? Tipo assim, tá fazendo errado. É químico. Você fala, a pessoa já tem, cortisol lá em cima, você dá um grito e fala, tá. Quando você faz online, o que acontece? Quando você faz um programa de treinamento online, se você não tiver acompanhamento, você não faz. E aí eu descobri isso, tenho 5 anos que eu atendo online. E aí eu comecei a perceber que os alunos que tinham resultado eram os que tinham acompanhamento. Aqueles que eu falava pelo menos a cada 15 dias. Sabe? Porque eu pelo menos ia, perguntava, tirava dúvida pelo menos a cada 15 dias. E aí eu comecei a olhar um padrão. Aí começou a vir um estudo científico. Aí o que os estudos começaram a mostrar? Que treinamento online dá resultado. Tem um estudo com 26 mil pessoas durante 10 semanas que mais de 60% dessas pessoas tiveram resultado. Porque tinham contado a cada 15 dias. Tipo uma mensagem, sabe como é que você tá? Tô bem, falou. Por quê? Dá um estímulo químico. Porque seu cérebro não sabe diferenciar o que é um estímulo digital para de visão, né? De visão. Então é estímulo.
Então, se você usar o digitar, é a mesma coisa que você tá online com o cara. Só que tem que ter essa assistência. Tem que ter uma rotina de relação para um ali. Tem que ter um acompanhamento. E aí eu criei, pensando nisso, eu criei meu programa Acompanhamento Abdômen Perfeito, que é um encontro toda semana. Então, toda semana a gente tem um encontro. Não tem como a pessoa não ter resultado. Tá, mas se o cara quiser, por exemplo, o cara não treina, ele quer só fazer o abdômen perfeito. Sim. Ele vai desenvolver o abdômen dele. Sem treinar? Ele vai treinar. Essa era outra pergunta que eu ia fazer, né? Porque você fala do abdômen perfeito, mas isso é só uma referência. Mas a tua ideia é que Tipo a pessoa assim, se treine completo, né? É tipo assim, eu sou o Homer Sim. Simpson, Aham. e aí eu vejo lá o abdômen perfeito, e aí tô disposto a treinar pra ter o abdômen perfeito. Eu quero ter a perna fininha, o braço fininho, mas a barriga perfeita. Exato. E esse treinamento vai me dar resultado no meu abdômen. Ah, sim, vamos lá. Porque o teu treinamento exige que a pessoa esteja numa academia, obrigatoriamente. Não. A gente basicamente é o seguinte: imagina um acompanhamento, tá? Você entrou, Home Simpson, entrou aqui, tá aqui na minha frente. Fala assim, Home, onde é que você quer treinar? Aí eu quero treinar em casa. Não tem equipamento, não tem problema. Você tem quantos. André, eu só tenho 10 minutos pra treinar. Beleza. Lá no acompanhamento eu vou ensinar ele tudo. A gente vai fazer uma aula só de treino. Eu falo, mano, é assim que você vai fazer seu treino. Ó, isso. Tirar as dúvidas dele, tudo. Falo, bora fazer. Aí, André, fiz mais ou menos. Só que na próxima semana ele vai ter outro acompanhamento comigo. Entendi. E esse acompanhamento fala assim, você fez? Fiz. Ah, ainda tô com dificuldades. Vem cá, então vamos fazer isso. Agora nós vamos pro tema alimentação. Me conta aí como é que tá. Então, assim, o acompanhamento abdômen perfeito é multifatorial. A gente trabalha tudo. Tem uma aula lá, por exemplo, que eu vou dar. Lá tem médico, nutricionista, com vários encontros, tá? Então, por exemplo, tem uma aula lá que eu vou dar só de relógio biológico. Como construir a rotina perfeita. Tem um estudo que mostra como que tem que ser uma rotina dentro do relógio biológico. Não sei se você sabe, por exemplo, que meio-dia é o horário que você pode mais comer. Ah, é? Meio-dia é o horário que você pode mais comer. Por quê? Porque é a hora que seu corpo tá metabolizando mais. Então quer dizer que eu vou comer mais? Não, não pode. Tem que ter uma horizontalização. Mas eu ensino que a questão não é passar fome, é você saber distribuir a alimentação. Entendi. Entendeu? Então lá a gente pega tudo. Fala sono. Mas é possível o cara fazer um treino em casa e com certeza. Pra focar no abdômen dele. Com certeza. Que seria uma calistenia, digamos assim. Exatamente. Porque qual que é a calistenia? Imagina que o princípio básico da calistenia é o seguinte: é treinar sem equipamento. Isso. A calistenia é o quê? Treino sem equipamento. Então, em casa é calistenia. Então, sim, é treinamento resistido. Aí, por exemplo, eu tenho muito aluno pelo mundo onde eu construo a ficha de treinamento dele todo, de consultoria, né? Que é 1 para 1, dele todo, só treinando em casa. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu tenho muito aluno nos Estados Unidos e a maioria, 80% dos alunos, não, 60% dos meus alunos dos Estados Unidos treinam em casa, porque não tem tempo, sabe, de deslocar. Porque as academias lá são muito boas. Mas lá é, tipo, 20 minutos você chegar na academia de carro. Não é literalmente academia de bairro. Lá não tem academia de bairro, é só academia top. Sim. Então Tem é que ir só de carro, galpãozão. Tem que ir de carrão lá. É muito difícil ter uma academia na esquina, sabe? É. E como todo mundo tem carro, eles criam academia no meio do nada e abre um galpão, estrutura foda. Só que Gigantesca, assim, gigantesca, né? só que a pessoa Cara, parece um chegar. shopping, assim, aqueles Parece um academias shopping. É tão bizarro que eu vejo que uns caras no YouTube que viajam e usam academia assim pra tomar banho, com ponto de apoio, assim, de tão grande que é. Entendeu? Então, assim, aí o que eu faço? Eu sento e construo todo um treino pra pessoa fazer em casa sem equipamento. Aí a pessoa faz e tem resultado. Mas ele tem o, digamos, abdômen perfeito, literalmente, eu acho que é talvez a última fase de um processo de transformação da pessoa, certo? Digamos assim, perfeito, aparecendo gominhos e coisas assim, como a gente tá falando. Na verdade, a gente fala o que eles querem ouvir, entrega o que eles precisam. Então, assim, então, o que acontece? Quando eu falo abdômen perfeito, eu falo assim, perfeito no máximo que você conseguir em 3 meses. Saca? Mas eu deixo isso bem claro. Mas é igual o Pablo Marçal. O Pablo Marçal fez lá um Milha Club. Pra bater 1 milhão. Aí fala, não, gente, se eu colocasse outro nome que não tem nada a ver com 1 milhão, vocês não viriam. Tá ligado? É a mesma coisa. Porque assim, na verdade, o que eu ensino lá é regular relógio biológico, treino, como definir o abdômen, queimar gordura. Às vezes a pessoa emagrece, tudo constrói um abdômen top. Aí eu falo assim, não, mas eu queria o abdômen do Caicaço. Mas você não tem a genética do cara, você não tem a estrutura, o abdômen... Porque tem gente, não sei se você sabe, tem gente que tem abdômen assim, tem gente que tem abdômen assim. Diga Qual será o meu? Entendeu? Qual será o seu? Descobrir. Mas aí, como é que você descobre isso? Lembra que eu falei do comentário que eu recebi da menina? Ela tinha uma beleza escondida. Nós tem que descobrir. Como é que nós descobrimos? Nós pega essa capa de gordura e tira ela. É isso que eu faço. Então, o abdômen perfeito é dentro do seu padrão. Porque, por exemplo, diga de passagem, meu abdômen é bonito. Meu abdômen é bonito. Quando ele emagrece, mesmo, igual eu não sabia, eu só fui descobrir na competição. Eu descobri o máximo que eu pude, entendeu? Entendi. Por quê? O meu é assim, ó.
Mas tem gente que vai ser assim. Tem gente que vai ter assim. Só que a questão do cara, no fundo, ele quer ter uma barriga chapada e menos gordura. O que ele não quer é ficar com a gordura transbordando. Isso. A Né? bordinha Lógico. catupiry. Sabe? Ela não quer Mas assim, isso. se eu me lembro, pelo que eu já dei pesquisando sobre esse assunto, teoricamente, digamos, o primeiro lugar onde o corpo acumula gordura é nessa região abdominal, né? Vamos lá. Essa pergunta é boa. Vamos lá. Ó, na época das cavernas, o que aconteceu? Não tinha supermercado, não tinha padaria, não tinha restaurante, não tinha nada. Se você quisesse comer, Acordava e ia caçar um javali. você tinha que caçar, certo? Era todo dia que você ia achar um javali? Não era, filho. Você achar uma pomba, Às vezes, uma você vai codorna. achar uma acerolinha, às vezes uma folhinha, às vezes não achar nada. E aí, o seu corpo fez assim? Olhou para um lado, olhou pro outro, falou, mano, se a gente não criar um mecanismo de guardar energia no corpo, nós vamos morrer. Tanto que, não sei se você sabe, você pode ficar uma semana sem morrer, sem comer, que você não morre. Agora fica uma semana Pode ficar sem... uma semana sem morrer que tu não come. Agora, ó, você fica uma semana sem comer, você não morre, filho. Agora fica uma semana sem beber água. Dá 3 dias, você entra em pane. Não tem Sim, sistema tá pra água, mas o balanço hidráulico, a bomba hidráulica não tem, mas pra comida tem. Então por quê? Porque você tem reservatório de energia. Esse reservatório é a gordura. Seu corpo olhou e falou assim: vamos criar a célula de gordura, moço. Porque se nós não criar, você vai ficar feio. Beleza, criou a célula de gordura. Aí entra. Maldita ideia, né? Mas se não fosse, nós não estaríamos aqui hoje, moço. Não. Ainda bem que criou. Aí o seguinte, só que aí tem um problema. Não tinha aquecedor, descobriu o fogo depois, não tinha coberta e fazia um frio do caramba. Não sei se você sabe, o frio era muito maior que isso aqui. Tinha muito frio naquela época. E aí, esse tinha que entrar na caverna e mesmo assim fazia frio. O que acontece? Seu corpo olhou e falou assim, lascou. Se a gente não dá conta, esse trem vai entrar em hipotermia. Nós temos que proteger esses órgãos. E onde é que você tem mais órgãos concentrados? Que são os viscerais, que a gente chama, né? Você tem na barriga. A buchada. A maior quantidade de órgãos você tem na barriga. Eu não sei se você sabe, mas a gordura, ela é isolante térmico. Ela faz você controlar a temperatura. Então é literalmente cobertor humano. Sim. Então ele falou o seguinte, vamos fazer o seguinte então, vamos colocar mais célula de gordura, células, na barriga, na região abdominal. E aí quando você entra num processo de emagrecimento hoje, você tem um sistema que adora estocar energia, guardar energia, principalmente na região abdominal. Aí você vai emagrecer e começa a pegar de tudo. E fala, não, deixa a gordurinha lá, vai que entra o inverno. Aqui é pro último aí. caso, esse é pro último caso. Né? Não, o inverno em Floripa tá chegando, nós vamos deixar essa gordurinha aqui, deixa essa célula de trem aqui, não mexe nesse trem aqui não. E vai queimando, gordura. Aí chega na barriga. Aí quando você começa a treinar, fazer o método certo de treino de alimentação, não tem jeito, vai ter que pegar da barriga. Sim. Aí eu falo assim, ó, galera, é o seguinte, vamos conversar aqui, vai ter que pegar, senão esse cara vai matar nós aqui, nós precisamos de energia pra sobreviver. Ele tá treinando muito bem, então vamos embora pegar esse trem pra lá. Queima. E aí não tem jeito, vai chegar uma hora que vai destravar. Mas, obviamente, nesse meio que vai pegando um pouquinho, ele também pega um pouquinho da barriga, só que em menor quantidade. A barriga, olha que doideira, velho. A barriga, ela tem mais células beta de gordura. O que é células beta? Células que guardam gordura. Em relação às outras partes do corpo, que tem mais células alfa. O que as alfa fazem? Queima gordura. Gera mais lipólise. A beta faz o que? Não, bora guardar. Tem mais que guarda células beta na barriga. Principalmente na região subcutânea, entre a pele e o músculo. Lembra que eu falei que as células da gordura visceral, que está dentro dos órgãos ali, elas queimam, são mais fáceis de queimar, Sim. principalmente na musculação, porque são células mais... agora eu errei a palavra aqui. Aqui, na verdade, as células alfa que sintetizam gordura, as beta quebra, tá? Uhum. E aí tem mais células beta que quebram gordura. Por isso que a gordura visceral queima mais rápido. Entendi. Então, teoricamente, primeiras células que vão ser, teoricamente, ser consumidas vão ser exatamente aquelas mais críticas para a tua saúde. São, exatamente. Olha que doideira, né? As que faz mais mal é mais consumida rapidamente, porque tem mais receptor beta. Por isso que a diferença de chegar e sair do zero é tão relevante, né? Exatamente. Quando você sai do zero, você vai ter resultado muito mais rápido também. Principalmente de gordura visceral. Por isso que o médico fala assim, entra na academia, começa a fazer exercício. A pessoa tá com triglicerídeo e colesterol alto. Entra, por quê? Porque, principalmente diabético. Ó, pra você ver que doideira. A gente precisa da insulina para captar glicose, né? A insulina é o hormônio que basicamente bate na porta da célula muscular e fala assim, deixa a glicose entrar aqui para ela ser oxidada. Porque se você tem glicose circulante, você tem uma glicotoxicidade, né? E pode virar diabetes. E vários outros problemas de inflamação. E aí, o que a insulina faz? A insulina deixa essa célula entrar, abre para ela entrar lá na célula, né? A glicose entrar na célula. Só que quando você consome, por exemplo, muito carboidrato, tem uma dieta disfuncional, você vai começar a criar resistência à insulina.
E aí, nessa resistência à insulina, você entra no modo mais acúmulo de gordura visceral. Só que quando você começa a treinar, o que o treino faz? O treino não precisa da glicose para pegar aquela corrente, não precisa da insulina para pegar a glicose na corrente sanguínea. O treino capta aquela glicose sem a presença da insulina. Então, a pessoa tá pré-diabética, a primeira coisa que eu faria aí, urgente, vamos supor, você chegou aqui, Ferrari chegou aqui e falou, ó, tô pré-diabético, a minha glicose tá 109. Vem cá, pega ele daqui agora, bora fazer um treino de musculação agora. Por quê? Porque a glicose vai entrar na célula, amor, você vai descer agora essa glicemia. Entendeu? Então, o diabético tem que treinar, velho. Diabético, qualquer remédio é remédio. Não, filho, é treino. Você não precisa de remédio, não. Vem cá. Eu pego qualquer diabético no mundo. Obviamente, diabético 2. Pego qualquer diabético, qualquer um. Não precisa me dar remédio. Vem cá, vamos só treinar. E controlar essa alimentação. Sim, o cara tem uma mudança de vida. É que não tem jeito, o corpo é uma máquina pra estar em movimento. A gente vive numa sociedade que cada vez mais inibe a nossa necessidade de se mover pra fazer as coisas. E aí a gente vai... Choca, né? O sistema que você tem de comprimir altamente palatável, sedentarismo. Não, eu até brinco. No aeroporto, aquela esteira que empurra seu corpo por 20 metros. Sim. Aí fala assim, André, pra acelerar, chega cedo no aeroporto, mas vai ficar 20... Anda, velho, 30 metros. Hoje em dia você não precisa... Vai chegar um momento que você não vai precisar andar. Vai ter esteira nas ruas pra você colocar seu corpo e empurrar seu corpo, assim. Como é que é aquele filme, Dudu, que eu sempre... Não, tô te falando. O Wall-E, né? Que os caras ficam na cadeira, assim. Mano, tô te falando. Vai chegar um momento que vai ter esteira na rua. Você não vai precisar andar. Você vai... Eu tô falando. Você vai colocar... Hoje em dia... Mas é um troço engraçado, né? Eu lembro da gente ir no shopping Beira-Mar ali, aqui na academia. Aí eu ficava indignado assim, pô, vamos pegar o elevador pra ir pra academia. Assim, não, porra, vamos pra academia, vamos pela escada. Né? Sacou? Uma coisa, eu pego uma analogia, toda escada é uma oportunidade. Toda escada é uma oportunidade. Só pra você ter ideia, o ser humano por dia precisa, se só fazer isso, já melhora o emagrecimento. Dá 10 mil passos por dia. 10 mil Esse relógio aqui ele marca os passos, é porque tá descarregado, senão eu vou mostrar pra vocês. Sim. Mas todo dia, velho, você tem que dar 10 mil passos. Ah, André, não dou. Pois é, por isso tem gente que... Ó a rotina, vê se você conhece alguém assim. Acorda, senta no carro, ou então no ônibus, chega no trabalho, fica 8 horas sentado, chega em casa, deita e dorme. Sim. Você conhece alguém vida assim? toda. E aí? Muita gente. E come atualmente palatável e mecanismo de recompensa. E isso vai... Véio, isso aí é uma punição pro corpo. Pois é, tem que usar a escada do prédio, né, cara? Mas parece tão gostoso. Tu usa a escada do prédio? O teu prédio não tem elevador, não, né? Não, é no primeiro andar, mas no primeiro andar. Tem no primeiro andar. Aí eu me dei bem. Já deu bem? Aham. Cara, é bom esse negócio. A gente, como é que é? Tudo bem, eu moro no nono andar. No nono andar é um pouquinho mais cansativo, mas... Mas tu vai de escada, então, pro nono andar? De vez em quando, não dá pra ir todo. 9 andares é muita coisa. A última vez que o Ferrari foi de escada pro nono andar faz 2 anos, Ferrari. Eu acho que se eu morasse... Não, sério, se eu morasse no nono andar, eu ia na academia só pra não subir escada. Né, imagina. Mas assim, você treina, não? Faz exercício? Faço. Mas... Ferrari ele tem... Eu sou faixa preta em Pilates. Eu juro que você ia falar de jiu-jitsu. O Ferrari tem histórico de atleta. Não. Mas eu faço como é que é funcional, assim. Faço. Mas todo mundo tem... Só precisa baixar. Tem lá. O drive de atleta é só clicar em download. Todo mundo tem isso. Todo mundo é atleta. Todo mundo. Descubra o atleta que há em você. Bom bem. Show de bola, Jimmy já tá na academia também? Não, eu tô fazendo exercício ali na beira-mar, né? Caminhando, fazendo correndo. É aqui do teu lado, eu acho a beira-mar pertinho aqui, né? Sim, é. Eu tava lá, né? Eu tava no shopping agora, beira-mar. Exato. Então eu tenho feito ali, todo dia eu tenho feito alguma caminhada. Caminhar é um elemento, assim, chave, né? Tipo, pô, sim. Que é 15, 20, 30 minutos de caminhar. A caminhada, ela serve... Isso, muito bom, velho. Muito bom. Aí você tem 2 momentos, você aprende ainda, treina seu corpo, muito bom. Eu tô fazendo isso agora. Eu não fazia isso. É legal, cara. Mas como agora eu comecei a fazer mais cardio, eu não fazia muito cardio, não. Mas quando você entra no mundo de atletas, um botando treino em cima de vocês, e o atleta já não gosta, né? E aí já vai fazer um treino. Agora que eu comecei a fazer cardio de manhã em jejum, eu não fazia. Eu boto que comecei a aprender, vou botar podcast, me aprender enquanto eu tô andando. E eu acho esteira chato, velho. Não, e eu não gosto de nenhuma atividade física, assim. A minha tendência pro sedentarismo é muito grande, porque eu acho chato. Ou é hábito? Não é. Vou te falar. Aí, você bate num ponto importante. Não é que você não gosta, é porque você acha que a academia que é o único lugar. Explora a modalidade. Mano, vai ter uma que você gosta. Então, agora eu vou começar. Tu perguntou, tô fazendo ali, mas eu vou começar Muay Thai. Isso, Muay Thai? Bom demais. Aí, da cara. Ó, sabe como é que eu comecei a gostar de musculação? No começo eu não gostava. Aí eu entrei no jiu-jitsu. Aí foi aí que eu baixei o negócio de atleta mesmo. Eu não contei essa história, não.
eu fui quase atleta profissional de jiu-jitsu. Ah, é? Ganhei vaga no Mundial Mesmo? e tal. Que legal, quando cara. eu tinha 15 anos. E eu comecei a treinar e tal. Aí eu tava no ensino médio, 2 anos treinando, eu ganhei um Pan-Americano e tal, ganhei vaga no Mundial, só não fui em Dubai, só não fui quando tinha dinheiro. Sim. E aí tal, aí quando chegou no tempo da faculdade eu tive que decidir. Ou eu vou ser treinador, ou eu vou ser atleta. Aí eu olhei assim, jiu-jitsu ganha dinheiro, não. Atleta... Cara, eu acho que cada um acha que é uma maneira de ficar envolvido com a narrativa de fazer atividade física, eu acho. Luta eu nunca fiz, nunca tive, só capoeira, mas faz muito tempo. Mas capoeira é mais, é uma luta, mas tem uma outra A pegada. dança cultural também. É diferente. É uma questão mais cultural. Isso, tem essa parada de Agora o filosofia. Muay Thai, tem uns amigos meus que fazem, os caras dizem que, pô, só o treino de aquecimento Tem um já cara aqui que é insano. cabuloso no Muay Thai no mundo, você sabe disso? Ah, é? Aqui vou te mandar o Instagram dele. A gente fez um podcast com a da... Eu vou fazer ele perto de Chama lá. ele, inclusive, aqui pro podcast Legal. seus. Ele é muito profissional, ele é um dos melhores do mundo. Eu acompanhei ele é de Floripa, eu não sabia. Ele treina cara do UFC e é daqui, velho. Ele é foda. UFC? É. Ele Que treina massa. gente do UFC. Esse último que ganhou o brasileiro, que tá conhecidão agora, ganhou do Moreno, esqueci o nome. Ele treina ele mora aqui, velho. Eu Que vou legal. passar o contato dele pra vocês. Passa. E ele é, tipo, hypado no Instagram e tal. O meu negócio com luta, eu sempre nunca fui procurar luta, porque eu fiquei pensando, cara, eu vou me quebrar fazendo luta e daí eu vou ficar muito puto, porque eu fui fazer uma atividade física e vai acabar com o meu dia no Mas o Muay Thai trabalho e não tal. é de contato, né? Geralmente. Não, mas na real, quando tu treina luta, assim, tu até beleza, tu vai fazer um fight ali ou outro. Mas o Muay Thai não tem, né? Normalmente interação com... Não, pelo que eu vi, tem alguns. Tem? Tem alguns que tu faz uma Você falou o quê? Muay Thai. O Muay Thai ele tem muito de treino, mas ele não tem muito de contato. Ah, não, tem. Na hora que chama pro fight, né? Sim, tem o Tem fight. as técnicas que a gente chama de as sombras, né? Manopla e Isso, tal. exato. Espaguete e tal. Mas quando você vai pro fight, chama... Vai os Nós seus tem dois aí. contato. Aí bota o capacete e tem Desce o cacete. Quem desmaiar primeiro, perde. Tipo isso aí. Mas a galera diz que é tranquilo, assim, que É tranquilo. é muito difícil de se quebrar, né? Tu vai ficar dolorido Não, e vai. tal. Igual musculação, mas assim, Exato. ele não vai colocar você pra fazer um trem que você não dá Sim. conta. Ele vai colocar assim, progressão. Porque, Tu não vai quebrar um braço, tá ligado? óbvio, vai chegar um momento que você vai levar um soco na cara. Mas Sim. até você levar um soco na cara, vai ser espaguete, vai ser não sei o quê. Eu Você vai fiz- treinando. Eu fiz uma Sim, aula de Krav Maga uma vez, pra ver como é que Krav era. Maga Eu é achei top, legal, é achei top. legal o treino de Krav Maga. Krav Cabelo Maga seguido. é israelense, né? Eu nunca fiz. Agora, o que eu tô querendo fazer eu vou correr agora, né? Anteontem eu decidi, acordei, eu tava meio incomodado. Falei, mano, tô precisando de um desafio. Tô meio incomodado. Falei, vou correr minha maratona. Tem 6 meses que eu não corro, nada. Uhum. Tem 8 meses que eu não corro nada. Falei, vou correr uma maratona. Eu sou muito bom de corrida. Você bota o pra Meia correr... maratona, só o pessoal localizar aqui, é 20 km, 21. né? 21. 21. Você me botar agora, eu tenho 8 meses que eu não corro. Você me botar agora, eu vou chegar na linha. Pode morrer. Cara, eu né? acho que foi assim, eu corria 10 km, assim, era regular. E, 10 km pra mim começava a sentir calcanhar, perna e não sei o quê. A partir dali já é mais joelho físico. começa a físico, sentir um o pouquinho. glicogênio baixa. Os primeiros quilômetros é mental. É o que eu falei. O seu corpo fica vai pra casa, mano, sua mente fica. Mas depois é mais físico mesmo. É dor física. É calcanhar, dói mesmo. Joelho também. E não é uma dor que tu vai ter que conviver Vai ter com ela. às vezes, por exemplo, for uma dor que é gatilho pra lesão, você tem que fortalecer. Por isso tem que fazer musculação também. Fortalecer músculo, ligamento e tal. Os profissionais fazem isso, justamente pra isso. Não é só corrida, né? Uhum. E aí, a gente tá falando do que mesmo? Desafio, né? De luta e tal. Tá de luta. E aí, eu tava meio incomodado, que falei, velho, eu preciso de um desafio. Aí eu acordei ontem, falei, eu vou correr a minha maratona. Primeiro que tiver aí, eu vou ir. Aí eu nem tenho tênis de correr aqui. Nem tenho, eu vou comprar um ali agora. Uhum. Não, vou começar a correr amanhã e tal. Aí amanhã vai ter esse evento, né? Mas eu vou dar conta, 5 horas da manhã eu tô lá. Sim. E eu amo correr. Só que eu preciso de um desafio pra tá. Aí eu falei, mano, eu preciso de luta também. Eu já fiz boxe, eu amo boxe. Eu Uhum. acho top. A gente já fez um podcast uma vez com um É, professor o Bruno de boxe, Jordão. o Bruno Jordão. Mas A gente já eu- fez com a de Taekwondo, na Librides. Aham. Aqui A tem um Nicole tanto, Librides. né, de profissional. Eu falei, mano, Tem. eu vou contratar um. Pelo menos 2 vezes na semana, eu preciso fazer um boxe. Ali, quando eu tô caminhando na Beira-Mar, a galera fica dando treino ali no Heliponto, ali Ai, em que frente da ao hora. shopping. Você mora ali. aqui, né, no Beira-Mar, velho? Sim, eu moro ali perto. Agora no sim, centro. né? Agora sim, eu mudei agora há pouco. Que massa, velho. Eu queria morar ali perto. É, mas Ali é tá bem com- top. Eu queria morar ali no Tacoruvi, por causa da Ironberg. Ah, sim, Tacorubi. Ironberg. É, Tacorubi. Eu queria Tacorubi morar lá, tem só que Ironberg. não achei casa. É difícil pra caramba. Sim. Tipo assim, é muito difícil achar casa lá. Os que eu achava era tipo, não, só um mês. Eu falei, não, mano, É. eu quero ficar até... Sim. Aí é ruim. Eu falei, não, vou morar no sul mesmo, E que lá... prefere casa do que apartamento. Não, apartamento também procurei, mano. É muito difícil achar ali Sim. no Itacoruvi. Por quê? Porque eu pensei o seguinte, pô, se eu morar no centro, eu tenho que morar perto da Ironberg, porque eu não vou ficar andando pra ir na academia. Eu quero morar lá perto, que eu sou assim. Porque minha vida é assim, gente, ó. É casa, exercício, casa. Uhum. Não faz mais nada, só isso. Eu não saio muito nada. Então, eu gosto dessa vida, assim, porque eu trabalho em casa também, né? Sim, sim. Então eu penso assim, pô, velho, não pode ser muito longe. Aí, onde eu tô morando agora, literalmente, a academia é do lado de casa. É Ah, tipo então meu vizinho. tipo,
Então, e virasse, então, digamos, um influenciador digital, de certa forma, caminhando. E hoje- agora tens uma equipe? Tem. Quantas pessoas estão contigo Ixi, trabalhando? cara, hoje deve ter umas 10. Nossa, 11. já é uma empresa, então. É uma empresa. E eu só me dei conta esses dias no lançamento. Falei, gente, tem um tanto de gente aqui. Em volta. Eles são perto de ti ou tudo Não, remoto? tudo remoto, moço. A maioria de São Paulo ali. São Paulo e região, né? Aí você vai olhando e fala, peraí, mano, não tem rede demais nesse trem aqui. Aí eu lembro de uma frase de, acho que Steve Jobs, ele fala assim, se você tem uma equipe que você pede uma pizza e não dá pra todo mundo comer, você tem uma equipe grande demais. Aí eu calculei, falei, 8 pedaços. Acerta aqui ainda. Cada um pega metade que nós racha, filho, não tem jeito. Mas hoje eu me considero um produtor de conteúdo, né? Mas influenciador digital, é bom isso não, porque realmente a gente influencia as pessoas e cria um movimento, né? Então, assim, eu sou um influenciador, produzo conteúdo, vivo disso hoje em dia, de conteúdo mesmo, dos meus programas online. Você e toda a equipe de pessoas que estão em volta contigo. Verdade. Na verdade, tá fabricando toda uma massa de manobra, uma mão de obra ali. E todo mundo cresce, velho. Eu falo, desde a minha primeira secretária, que foi a primeira pessoa, na verdade, que entrou na minha equipe, né? Foi a minha primeira secretária que eu comecei... A demanda aumentou. Tipo assim, porque foi um trem... A internet é doideira, né? Foi assim, não sei o que, tal... Do nada fez assim... Pum. Aí eu falei, mano, desesperei. Entrou até em pânico. Falei, eu tenho que fazer até terapia aqui agora. Não tô dando conta disso aqui, não. E aí foi um momento realmente que eu comecei a ter ansiedade. Aí que eu comecei a fazer terapia. Comecei a ter ansiedade, ficar muito acelerado. Porque era muita gente chegando. Eu não tava... Pra você ter ideia. Pra você ter ideia. Dentro digital. Foi na época das eleições. Ó, pra você ver como é que é rápido as coisas. Que o trem, assim... Rampou. Vocês conhecem o Pablo Marçal, né? Sim. Então, eu tava fazendo a mentoria com ele. E o Pablo Marçal tava na época das políticas. Com o Bolsonaro. Eu tava na mentoria lá. Aí ele falou assim, então, é porque Bolsonaro tem alcance, botando tráfego, né? Nas redes sociais. Tem de alcance de impressões, 20 milhões nos últimos 30 dias. Nos últimos 30 dias tem 20 milhões. Não, nos últimos 3 meses. Nos últimos 3 meses tinha 30 milhões, que ele tava na campanha do Bolsonaro. Aí eu peguei meu Instagram, abri, acho que eu não tinha ouvido bem, não. Aí eu abri. Nessa época eu tinha pegado num hype muito grande. Quando eu abri, o meu Instagram, tipo, tinha 170 milhões de impressão em 90 dias, sem eu botar R$1. Nossa. Então tava em 30 milhões todo mês na minha conta de pessoas. Então eu tava dando E de onde conta. Que veio esse pessoal todo? Não aconteceu? Não aconteceu. Postando vídeo e tal, e não sei o que, e me xingava, e vem hater, e vem não sei Teve onde. hater? Até hoje tem, graças a Deus. Se não tiver, não pega. Não pega decola. O hater é combustível, entendeu? O avião tá decolando, se não tiver um haterzinho pra dar um... E o que foi o primeiro hater teu? Mano, o primeiro hater foi quando eu comecei a falar de alimentação. Você nem é nutricionista, não sei o que e tal. Eu falei, mas os nutricionistas não falam, tem que falar, filho. Tem jeito não. Aí, o assunto de alimentação é um assunto que dá muita pano pra manga. Hoje eu mesmo postei. Tem coisa que eu posto propósito, só pra hypar meme e depois... É porque assim, você fala... Xingar vegano? Xingar vegano? Não, xingar eu nunca xinguei. Eu vou ter que começar, vai chegar um momento que eu tenho que começar a xingar os outros. E aí eu não respondia hater, velho. E eu ficava guardando aquilo. Aí eu falei, vou dar uma respondidinha. Aí quando eu comecei a responder hater, tipo, eles falavam aqui, eu falava lá, e eu falei, tá de boa. Entendi. Aí tem hora... Mas sim... hoje mesmo eu postei um negócio, né? Tipo, o hambúrguer equivale a X calorias. Aí já endoidou, não sei o que, terrorismo alimentar, não sei o que. Eu falo, calma, filho, calma. E aí o que acontece? Eu faço um conteúdo topo de funil, mas depois eu venho com um explicando, faço live e tal. Então, assim, no começo, na verdade, a rede social é isso. Você fala aqui pra gerar engajamento, mas depois você vem explicando. Isso é um profissional, assim, que pelo menos tem psicoeducação pra envolver com gente. Porque se você trabalhar com gente, você tem que realmente entregar um trem que vai dar resultado. Claro. E a gente utiliza, obviamente, uma hashtag, um nome, não sei o que, pra dar um engajamento, né? Sim. Só que, eu juro pra você, eu inventei meio que um modelo de carrossel na época que deu esse tanto de 170 milhões de impressão. Aí eu falei, opa, Massa, aí eu peguei o microfone e falei, Massa, deixa eu contar um negócio aqui. Bolsonaro tá com 20 milhões, eu falei, eu tô aqui com 170 milhões sem botar R$1 de impressão. Isso é muita gente, velho. E aí foi essa época que eu comecei a ter ansiedade, comecei, tipo assim, nem dormir à noite. Era muita gente, porque... O celular toda hora. Gente, é um trem surreal a internet. Porque do nada, você dorme, você acorda. E aí foi aí que eu... Aí minha primeira pessoa mesmo foi minha secretária. Que eu na terapia, minha terapeuta falou assim, André, você não acha que você tem que ter uma secretária, não?
Aí eu falei assim, uai, moça, é mesmo. Aí eu fui contar da nossa secretária. E ela começou comigo. Tá comigo desde quando eu comecei. E ela também era doida. É. Também era doida. Todo mundo é doido. Minha equipe, filho, não tem normal, não. Eu fico até preocupado. Porque eles vão ver aí. Deve estar vendo aí. Eu fico até preocupado. Eles vão ver esse trem aqui. Acho que eles se deu conta. Esse cara, eu fico preocupado que eles não dormem, velho. Eles trabalham o dia inteiro, velho. Eu nunca vi um trem desse, não. Tipo assim, eles são muito empenhados. Sabe quando a gente tá em lançamento? Eu falo, mano, vocês têm que dormir, tem que respeitar o relógio biológico. Porque eu trabalho com isso, né? Pois é. Tem Cara, que ser... 4 horas da manhã. Porque assim, lançamento é uma coisa que gera demanda, mas eu falo, mano, vocês têm que cuidar da Internet não dá vida, né, cara? É cruel isso aí. Você tem que saber, se você não sabe lidar com a internet, você é engolido por ele. No começo eu não sei lidar, por isso que eu fui pra terapia. Eu não consegui lidar. Porque foi uma demanda pra mim que eu falei, mano, eu vou endoidar esse trem aqui. Não dou certo com isso aqui não e tal. Porque foi um embaque pra mim, sabe? Foi uma coisa que eu pensei, minha meta é que eu ia bater daqui 10 anos, eu bati em um mês, eu fiquei, meu Deus do céu, eu endoidei. E aí, ao mesmo tempo que é muito satisfatório, dá um medo na hora. E eu falei, mano, eu tenho que lidar com isso. Aí eu fui fazer psicoeducação, aquela coisa toda. Hoje, graças a Deus, eu já sei administrar. Hater. Eu ficava puto pra caramba, hater, não sei o quê. Hoje em dia, velho, você aprende a lidar. Só que você tem que saber lidar. Porque a internet não é pra todo mundo. Não é. Se você não... E aquele cara lá que foi pra Londres tentar a vida lá dentro, comparado com esse cara que agora é influenciador digital de atividade física. Cara, é muito doido, porque... Nossa... Quer ir pra Londres agora, não? Não, vou pra Londres. Final do ano eu devo estar lá, de novo, mas eu quero até ir onde eu trabalhava, sabe? Tipo assim, você falando isso aí, eu fico até meio emocionado. Por quê? E eu lembro que nessa época eu comecei a postar conteúdo. E eu não tinha grana, não tinha nada, sabe? Tipo, literalmente. E aí, olha que doideira. Eu gravava o conteúdo e como eu não tinha grana, não tinha tempo, não tinha nada, eu mesmo editava, fazia tudo, não tinha ninguém. E eu editava os conteúdos no banheiro, eu escondia no banheiro da boate pra postar os conteúdos. E aí, quando eu cheguei no Brasil, tipo assim, minha família é muito humilde, sabe? E desde a época da faculdade, na verdade, eu já tava postando conteúdo. E eu não tinha grana pra pagar a internet em casa. Eu roubava o Wi-Fi do vizinho. Como é que era? Eu chegava... Vocês lembram que eu falei que eu saía 4 horas da tarde e chegava meia-noite, né? E no outro dia eu tinha que estar 5 horas. Aí eu ia chegar meia-noite, subia na laje, roubava o Wi-Fi do vizinho e ficava assim, ó, pra postar o vídeo. Tá, beleza. E aí eu chegava na faculdade, a galera me zoava e falava assim, lá, o cara que fala de 6 em 7, não sei o quê. Porque eu já sabia dessa parada. Eu falei, não, isso vai dar certo um dia. Sempre acreditei no fundo que ia dar certo. E aí, o cara de Londres era um cara que, num dia, foi que virei a chave. Eu tava na boate, lotado, pau quebrando o dia inteiro. Eu trabalhava, tipo, 18 horas, 16 horas. E o resto eu estudava e dormia 2 horas. Brincadeira nenhuma, dormia 1 a 2 horas. E era 14, 12 horas por dia de trabalho. E aí um dia eu tava na boate, daqui pau quebrando. Eu falei, mano, não faz sentido eu estar aqui. Porque se eu ficar aqui, eu vou, tá, vamos supor que eu fico aqui, eu vou ficar aqui a vida inteira. Tinha um brother meu lá, brasileiro que trabalhava lá, que tinha quase 20 anos, tava no mesmo lugar. Com a mesma coisa. Eu falei, mano, eu não quero isso. É melhor eu ir pro Brasil agora, gastar toda a minha energia com um trem que eu acredito, trabalhar no meu sonho, do que ficar trabalhando no sonho dos outros aqui. Então eu vou trabalhar no meu sonho, velho. Se não dar certo, eu volto pra casa. Vou lavar banheiro mesmo. E aí eu falei, não, vai dar certo. Aí eu cheguei, abri um estúdio. E isso pra mim me marcou. Lembra que eu falei da primeira venda do e-book, né? Mas na verdade o que me marcou mais, que eu falei assim, agora minha vida vai ser outra, foi quando eu abri meu estúdio. Tipo, eu peguei... Na verdade, o estúdio era o seguinte, velho. Literalmente, era o tamanho de um banheiro. Bem menor que essa sala. Eu tô banheiro usando. Mas era o tamanho de metade dessa sala aqui. Eu coloquei uma graminha, um carpete. Comprei 2 pés, tipo uns pezinhos lá. E abri o estúdio. Foi de jeitinho. E aí eu falei, mano, o que eu fiz minha vida? Vai vir ninguém. Aí eu fiz a inauguração. Falei, mano, tá, eu fiz uma festinha lá, tal, tá. E aí, no outro dia que eu abri, eu falei, mano, o que eu tô fazendo? Aí chegou... Aí eu já tava desistindo. Falei, mano, eu vou embora, fechar esse trem, já era. Quando eu saí lá fora, sentei na calçada, eu vejo um cara virando a esquina. Aí eu falei que esse cara não vai parar aqui no estúdio, não. Será que vai? Vai, não, vai. O cara foi e parou dentro do estúdio. Falou assim, como é que faz pra contratar o serviço aqui? Mano, na hora eu fiquei empolgadinho. Falei, meu Deus do céu, o coração chegou a acelerar. Ele foi, ó que doideira. Ele não fechou um mês, ele fechou 1 ano. E pagou, na hora. Detalhe, esse cara era o pastor da minha igreja, que hoje eu sou membro. Sim. Olha que doideira. E aí foi e fechou 1 ano. Ali eu falei, mano, não tem jeito, já era. E aí esse carinha, que tipo, nessa época não tinha dinheiro pra nada. E hoje, tipo, pô, mano, meu sonho nessa época era comprar uma bicicleta. Hoje eu posso ir ali comprar o carro à vista do ano, saca? E não tem carro não, ainda ando a pé. Sim. Mas a questão não é só financeiro, mas a mentalidade teve que acompanhar. E aí que entra o esporte. O que o esporte fez comigo? Bora subir essa régua de mentalidade. Que aí você vai vendo que as coisas é possível. Literalmente, um dia eu vou subir o Everest. Tô falando aqui ao vivo com vocês. Um dia eu vou subir o Everest.
Já até programei e tal. É um dos meus sonhos. Eu vou escalar o Everest um dia. O dia que tu subir, a gente vai ter essa imagem aqui. A gente vai fazer você um corte. pode lembrar disso aqui, isso que eu tô Vamos falando. fazer o corte. André Freud Não tem vai subir o jeito. Everest. Inclusive até tô preparando. Vou fazendo Iron Man. Pode pegar. Porque tudo é possível. Claro. Tá na Bíblia. Maior que está em você do que o que está no mundo. Pode ficar em paz. Então a questão é... A diferença... Se for falar a verdade mesmo, é como eu me vejo hoje. É isso. É porque antes eu achava que eu era incapaz. Mas quando você olha que você vê que você dá conta de tudo, Deus não te dá um fato que você não vai carregar, aí você destrava. É isso aí. Que história que legal, cara. Muito massa, Parabéns. cara. Muito bom te receber Obrigado. aqui. Obrigado Tamo por ter junto. vindo. Eu que agradeço. Que legal. Foi uma aula bem legal aqui, enfim, Conversa, um momento, uma Foi conversa. legal, eu também adorei. Pra inspirar a galera que nos acompanha, pra Que conhecer massa. uma nova história, né? E acho que mais uma vez, a gente, com esse episódio, a gente cumpriu muito bem a nossa missão aqui jogando pra plateia, né, Ferrari? Que Isso aí. legal. E deixa as tuas redes pra quem Claro, te conhecer claro. e tal. Então, meu Instagram, que é onde eu posto conteúdo todo dia, que você vai lá, você vai ter um destrave todo dia. É André Freud, com E, oficial, André Freud, oficial. Meu YouTube é André Freud. E essas são... TikTok também é André Freud. São essas redes que eu utilizo mais. Então, YouTube tem usado bastante? comecei agora. Agora eu vou até entrar em um projeto mais específico. Até encontrei um videomaker aqui pra gente começar um trabalho mais específico no YouTube. Que é onde eu aposto que eu vou me dar bem lá dentro. E vou conseguir ajudar mais gente lá dentro. Porque lá é conteúdo mais denso, né? Sim, é mais pesquisável também. Justamente. Eu acredito que sim. Então lá eu vou ter um potencial de escalabilidade, ao mesmo tempo alcançar gente também que precisa de conteúdos, né? Porque não é todo mundo também que fala de barriga e das trem. Então acho que as pessoas precisam saber um pouco. Barriga, os gominhos das barrigas. Gominhos. Como é que é? Gominho acelerado. Acelerador de gominhos. Acelerador É legal de esse nome, não é? É bom, é bom. É uma provocação Se boa, eu contar cara. pra vocês, foi minha equipe que decidiu esse bom. nome. E eu falei, não, tá aprovado, pode ir. Acelerador de gominhos. É legal, os caras fizeram uma página top. O método tangerina de acelerar gominhos. Caraca, velho, gostei Dá pra dessa. fazer isso aí. O brand é tangerina lá. Exato. Método tangerina de acelerar gominhos. É isso aí, Legal. muito obrigado, então, cara, pela Cara. tua vinda. Tamo junto. Tamo junto, muito Tá. obrigado. Sensacional. A gente vai deixar os links aqui na rede e tal. Valeu. Obrigado a você que acompanhar mais este episódio aqui no Jogando para a Plateia. Se você não está inscrito, inscreva-se. Vai lá no nosso Instagram agora, @Jogando para a Plateia. Segue a gente lá. A gente posta um monte de cortes e comenta, né? Interage aí com os nossos conteúdos, com os nossos episódios, pra gente seguir motivado fazendo esse trabalho aqui. Correto, É isso aí, Ferrari? isso aí, Jimmy. E mas cadê as fotos dos gominhos aí? Pois é, vou mostrar em breve. Vou mostrar em breve. Vai ser o antes e depois mais impressionante no Instagram do André Freud. Eu vou cobrar esse tal. Agradecer aos nossos parceiros, ao Lead Santa Catarina, ao Danco Música, Gastronomia e Drinks, ao Davi Paes Lima, nosso assessor oficial aqui no Jogando para a Plateia, e também a doutora Rebeca Heinzen com Pink Talks sobre saúde feminina. Se você não assistiu ainda o podcast dela, vai lá, pesquisa Rebeca Heinzen no YouTube e acompanha o conteúdo que tá cheio lá, beleza? É isso aí, Show fechamos, de gente. bola, sensacional. Tamo Muito junto. grato por tudo aí, gente. É isso Show. aí. Foi um Obrigado. prazer estar aqui hoje. É isso aí, Tamo grande junto. prazer pra gente também. Um abraço e até o próximo episódio do Jogando pra Jogando. plateia. Falou, gente. Valeu, Tchau, tchau. tchau.